Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo podcast. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo parte da minha equipe, o Dr. Lucas, Dr. Igor. Eu sou a doutora Joyce Martins, eu sou dentista, endodontista, protesista. Hoje eu não vou guiar, eu não vou fazer perguntas para o Dr. Lucas e para o Dr. Igor, senão a gente vai ter um grande bate-papo aqui, os três. Eu sou CEO, eu sou proprietária da Joyce Martins Odontologia, que é uma clínica multidisciplinar em que nós falamos muito de tratamento humanizado aqui em São Paulo. Dr. Igor Talamone, se apresente, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Igor Talamone, eu sou especialista em dentística, que é uma área que tem esse nome estranho, mas na realidade ela é uma rotina do consultório, né, gente? Com certeza. Então assim, ela perpassa desde clareamento até restaurações no geral, facetas, lentes de contato, né, as famosas, que a gente vai falar bastante aqui. Ela também cuida dessa parte de próteses, de reabilitações, principalmente em resina, que é um material que a gente usa muito. Placas de bruxismo, essas placas de proteção, né, de todo o trabalho que foi feito, para a gente ter uma manutenção desse trabalho. Então é uma área bem versátil, né, que ela perpassa por várias especialidades também. Apesar de ter esse nome estranho, né? Mas... É estética, né? Quando a gente fala... Pois eu costumo... Pega um pouquinho ali da estética. Justamente. É a função, a estética. No dia a dia. É o que a gente precisa no dia a dia. O que tem total conexão com a nossa odontologia. Com né? certeza. Que é a odontologia tradicional, a básica, não no sentido da mais simples, porque a gente não tem material simples, a gente trabalha com muita tecnologia, com digital, mas é tradicional, é o feijão com arroz, é aquilo que todo mundo precisa. É o básico que funciona. O básico bem executado. Inclusive, eu costumo até falar que a minha especialidade, para ficar mais fácil de entender, né? Eu costumo falar que ela é a estética dental, né? Então eu trabalho com a estética do sorriso. Para as pessoas não confundirem com esse boom que veio da harmonização facial, né? Então, quando você fala estética, a pessoa acha que você vai mexer no rosto dela todo, né? Aplicação de botox, de preenchimento, mas não é bem por aí, né? É mais a parte do sorriso em si, né? Muito bem. E você, doutor Lucas? Me corrija. Práquia. Práquia. É difícil mesmo. Uma hora vai. Eu tenho a tendência a falar práquia, né? Ou prátia, né? Quase, quase lá. Mas, gente... Doutora, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Minha primeira vez em um podcast, assim, a estrutura sensacional, muito bom, gostoso, né? É muito legal trocar essa ideia, né? Mas então, gente, sou o Dr. Lucas Práquia, eu sou especialista em reabilitação oral, né? O que basicamente seria isso, né, gente? Eu devolvo o máximo de função mastigatória e com isso, eu brinco até, né, que a estética vem de brinde. Que a partir do momento que você tem uma função pré-estabelecida, não tem como algo ser feio se todas as peças estão no mesmo lugar. No lugar que deveria ser, né? Então a minha área basicamente é essa. Entra em relação a próteses, cirurgias avançadas ou mais básicas, né? Até a gente ter ali o conforto e a função total do paciente. Basicamente falando, de um modo simples para entender, seria isso. Bom, perfeito. Eu estou muito feliz porque é o nosso dia a dia, esse encontro aqui é uma mesa de bar, só que a gente tem água, a gente fez uma brincadeira há pouco, né? Sem álcool, água sem gás, né? Mais fresquinha. Natural. E é de fato o nosso dia a dia no consultório, né? O que a gente faz? Por que a gente fala tanto que um paciente, quando chega pra gente, não é um número, é um ser humano que vem, não é uma boca que entra no consultório, é um ser humano que vem com todos os desejos, com todos os traumas. A gente tem falado muito em humanização, no sentido de pegar aquele ser humano que nos procurou, que nos identificou, que se conectou de alguma maneira com a nossa clínica, com a nossa filosofia, minha filosofia como gestora e filosofia da equipe, e escolheu e falou, e disse, eu vou até lá porque alguma coisa me agradou nesse lugar, né? Então, assim, é pegar o paciente, acolher e entender o paciente como um todo. Quais que são os problemas e quais que são os possíveis tratamentos que a gente pode oferecer dentro daquilo que ele busca. Exato. Então, complementando a minha especialidade, a parte de endodontia, que
popular tratamento de canal, diferente da de vocês, ninguém quer muito, ninguém quer saber de tratar canal, e acho que é por isso até que eu fiz a prótese, porque eu falo que ninguém ia gostar da Joyce, ninguém encontra endodontista no supermercado. Escondido, né? Ninguém vê o canal. Que tem canal tira. Ninguém encontra endodontista no supermercado e vai abraçar endodontista e fala, que bom, minha dentista. Todo mundo vê, infelizmente. Mas quando tem aquela dor aguda, hein? Agradece depois. Pois é, isso aí é um alívio absurdo, né? E aí a prótese me trouxe a parte da função de reabilitar, que daí eu deixo o paciente um pouco mais feliz comigo. Exatamente. E uma área complementa tão bem a outra, né? Sim. Aliás, as nossas especialidades... Elas se abraçam também, né? Elas se abraçam. Como odontologia deve ser, né? Verdade. Multidisciplinar. Mas mantendo ali, a gente tem, temos vários assuntos, vários temas, mas essa linha tênue que até onde a gente está indo demais, até onde é reabilitador, função, e até onde é estética demais, né? Sim, isso é um dos problemas desse século aí, né? Que alguns acontecimentos aí que a gente acompanha por fora, né? Podem estar causando grandes problemas, até alguns irreversíveis, né? Principalmente para essa população mais jovem aí que está fazendo alguns tratamentos muito invasivos, até mesmo pela idade que o paciente tem, né? Acho que hoje um tratamento eficaz e eficiente é aquele tratamento que você busca uma longevidade nele. Não adianta uma pessoa vai lá, ela faz o investimento do tratamento e tudo mais, e a gente tem um tratamento ali que dura 1 ano, não dá conforto ao paciente, não dá função, né? Então eu acho que o passo a passo está dentro da questão de humanizar, né? Você gerar um tratamento para o paciente que ele fique feliz, que ele ganhe a estética, afinal ele é leigo, ele acha normalmente das vezes que aquilo que é bonito tá bom e funcional. Mas o que a gente tem visto hoje é pelo contrário, né? A gente tem realmente uma beleza, um brilho, mas e a adaptação, né? E a longevidade? O paciente vai conseguir higienizar? O paciente vai conseguir fazer com que aquele procedimento dure anos? Esse é um dos nossos propósitos, né? A humanização, escuta empática, entender. Porque quando a gente fala em humanização, a gente acha que que a gente vai abraçar todo mundo que vai chegar no consultório, que a gente vai dar presentes, que a gente vai querer saber da família. Também. E, aliás, eu não sou referência, não, porque eu podia só ficar na recepção batendo papo. Mas entender. Tem pacientes que eles não querem que conversar sobre a vida, pessoal. Eles querem tempo, eles querem saber que a gente precisa sentar pontualmente, entregar aquilo que ele está nas expectativas dele. E resolver o problema dele, porque ele é um cara de negócios e tem uma reunião logo em seguida. Exato. Né? Ou simplesmente uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais na dela, né? Que não quer tanto contato assim, mas quer ser bem recebida, logicamente. Mas de todos esses perfis... Isso é humanizar também. Você entender o perfil do paciente, Entender né? o perfil. Mas eu acho que de todos esses perfis, um tem em comum. O tratamento final tem que ser de extrema qualidade. Isso é indiscutível. A qualidade do nosso trabalho, ela não é negociável. Exato. Não existe uma tabela A e uma tabela B. Exato. Existe o que a gente oferece de mais bate-papo, né? De flexibilidade, de horário se o paciente necessita. A gente tem que se adequar a cada... Ao paciente. Mas o acolhimento é o mesmo, né? O acolhimento só adapta a cada perfil de paciente, né? E eu sou chata, vocês sabem, cada vez mais a gente está estudando os processos e sabendo quão importante entender o ser humano. E você falou do digital e que evoluiu e que mudou muito rápido. Nossa, Dilma. Eu sou a mais velha aqui dos três. Eu posso falar até de uma geração que... Experiente. Mais velha de jeito nenhum, né? E aí, a gente hoje tem... a nossa vida no aparelhinho, no celular, as pessoas se comunicam, nós poderemos estar conversando aqui em cada um no seu telefone. Isso acontece, infelizmente, em alguns almoços e jantares em algumas residências. E aí a pessoa precisa do contato, do olho a olho, de compreender, de pelo menos sentar e falar: eu tive um dia difícil, agora pode começar meu tratamento. Exato. E esse é, de fato, o nosso diferencial. Mas, vamos voltar lá para a polêmica do... Eu acho que eu vou liberar aí para vocês a primeira pergunta, que é... Vamos. Lente de contato e facetas.
Eita, polêmico. Já começou polêmico, vamos começar já terrível, no bombando. Né? Já põe foguinhos aí, quem tá assistindo, interagem polêmico. O que acaba acontecendo nós, Joyce Martins Odontologia, como clínica, enquanto clínica, nós somos contra a lente de contato, facetas ou não? Não, contra eu acho que é demais, né? Não é bem por aí, né? Fala pra gente um pouquinho qual que é a diferença, de fato, entre facetas e lente de contato, de uma maneira direta, simples. Bom, assim, faceta e lente de contato. Lente de contato só tem esse nome porque popularizou pelo fato de ser uma fina película em cerâmica que lembra uma lente oftálmica, né? Por isso que eles começaram a chamar, o nome pegou e a gente usa também, né? Até para conseguir conversar com o paciente, para conseguir se comunicar, né? Mas basicamente, uma faceta seria uma película também, uma capinha que reveste o seu dente. Ela pode ser feita ou em cerâmica, que é a famosa porcelana, né? Ou em resina. E a lente, a gente pode colocar dessa forma, seria uma versão dessa faceta um pouco mais fina, menos invasiva, quando o paciente ele não precisa daquele dente dele preparado, praticamente a gente não precisa desgastar aquele dente para colocar aquele material por cima. Muito e aí seria uma lente de contato. Muito bom. Quais que são as indicações, você como reabilitador, Dr. Lucas? Então, essa loucura que a gente está vendo, a gente tem um adolescente, 16, 17 anos, porque assim, vamos lembrar que o Brasil é um dos campeões, né, se eu não me engano, assim, essas estatísticas mudam muito rapidamente, mas a gente tem uma necessidade estética muito grande aqui, assim. O brasileiro, a cultura do Brasil é assim. Cultural. Sim, tanto se a gente vai em outros países da Europa, cosméticos, depilação, estética corporal. São mais desenvolvidos, mas mais desenvolvidos, mas o público tem essa preocupação, né? Não é sorriso. Eu acho que talvez a Itália lembre um pouco o Brasil nesse ainda sentido. Tem alguns traços fortes. Mas assim, a gente faz de fato apologia ao corpo perfeito, ao sorriso perfeito. Sim. E o fato é, um sorriso mais branco, um sorriso saudável, bem cuidado, ele está diretamente relacionado com sucesso, não sei, mas assim, você tem sim uma melhor aceitação social. Sim. É aquele que falam, né? O sorriso muitas vezes é a porta de entrada para muitas coisas. Visita, né? Você vai casar, você vai ter uma entrevista de emprego, você vai falar com uma pessoa, se comunicar, vai num encontro, chama atenção. Com certeza. Afinal, tá no nosso rosto. Com certeza. Mas o que talvez os pacientes, as pessoas precisam entender é que assim, hoje resolve-se, vamos falar do corpo. Uma pessoa um pouco mais obesa, é difícil o caminho, reeducação alimentar, atividade física, eventualmente alguma intervenção pequena se necessário. Mas muitas vezes ela tende a já ficar satisfeita com o corpo. Se a gente trouxer isso para a odontologia, eu estou falando de um caminho talvez um pouco longo, que é intervenção com aparelho fixo ou alinhadores, se é uma pessoa que também preza por tecnologia, porque há de mais moderno, clareamento e talvez uma lente de contato. Exato. Mas normalmente o paciente que vai para o caminho mais longo, alinhadores, ortodontia, clareamento, limpeza, ele fica satisfeito com o resultado. Mas aí chega um desses da cirurgia plástica, do imediatismo, e fala, eu não quero nada disso, eu quero mudar o meu sorriso com lente de contato. A gente indica, a gente não indica, quais que são as indicações? É aquilo, né, doutora? Tudo tem que ser baseado na longevidade, no perfil do paciente. O paciente tem quantos anos, né? Teve algum trauma, já passou por outras reabilitações, não deu certo? Qual é o propósito dele, né? Hoje o que a gente vê muito é simplesmente comércio, tá? Isso que acaba atrapalhando. Eu não acredito que, por exemplo, fazer lentes, né? Em uma paciente, por exemplo, jovem, 25 anos, por exemplo, seja um crime. O crime é quando essa paciente de 25 anos não precisaria dessas lentes agora, né? Por quê? Baseado na longevidade, gente, a questão é, ela vai colocar essas lentes agora, né? Poxa, gente, e que essa paciente com 50 anos, 60, 70 anos? O que acontece daqui 10, 12 anos? A gente tem, né, gente, uma coisa que a gente chama na reabilitação de espira da morte, né? O que é isso que no dentinho, né, da pessoa? Vamos supor, uma cárie, um dia já foi uma mancha,
que, talvez por uma falta de higienização, uma falta de manutenção dentária, se virou uma cárie. Essa cárie não tratada vira um canal. Esse canal, com o tempo, precisa de um pino, precisa de uma coroa. Infelizmente, essa coroa tende a vir a perder o dente e vira um implante. Então, basicamente, gente, essa questão das lentes de contato, quando mal indicadas, às vezes é justamente isso que você falou, doutora. A gente quebra algumas etapas em um processo que acaba envelhecendo a estrutura dental, né? Eu acho que na prática o que as pessoas precisam entender é que não é que a gente contraindica, é que a gente faz um alerta. Exato. De que assim, lente é uma prótese. Exato. Facetas, porque não são todos... Porque normalmente quem nos procura para mudar, ele quer uma mudança de formato e uma mudança de cor. Exato. E a gente já começa assim, lente de contato não muda formato e não muda cor porque é muito fina. A gente vai para as facetas. A faceta, quando bem executada, precisa de um mínimo desgaste. Sim, um desgaste que é irreversível. Exato. E o que acontece, doutor Lucas, doutor Igor, quando daqui uns 10, 15 anos, quando a gente precisa fazer a substituição dessa faceta, a gente remove essa faceta, o que a gente tem ali? Um dente com cimento, com cola. Exato. O que a gente precisa fazer para colocar de novo? Exato. Talvez um repreparo. Um repreparo. O repreparo na prática, para você que nos assiste agora, é pegar aquela broquinha no motorzinho que ninguém gosta e passar sobre a superfície de um dente que já foi desgastado previamente. Exato. E aí, se você pega uma menina de 25 anos, ela vai fazer isso daqui 10 e depois daqui 10. Quando ela tiver com 50, 60... Exato. Talvez ela tenha uma coroa total cobrindo o dente dela, se ela tiver sorte. Doutora, a gente está falando de 10 anos, uma longevidade de uma lente bem feita. Bem uma executada. Bem... Exato. Com certeza. Lente, faceta. Diferença. Espessura, né? Espessura, basicamente. Quem vai decidir isso? O dentista, gente. Basicamente é uma coisa... Cor, né? Tem um dentinho lá com canal, que tende a escurecer um pouco mais, né? Ali a gente vai ter que fazer um preparo mais agressivo, né? No outro que está mais natural, saudável, né? A gente pode fazer talvez uma lente, um contorno, né? Mas a questão é justamente essa. Se a gente está falando de uma longevidade, de 10, 15 anos, em uma coisa bem feita, para uma menina de 25, a gente está falando do quê? 4 trocas? Será que esse dente vai aguentar esse trauma? Aí vão falar, mas tem um laser que degrada o cimento e sai. Realmente. Mas mesmo assim existe um trauma, né? Se a gente tem a ortodontia hoje, né? Os aparelhos ortodônticos estéticos, né? Poxa, tá aí. E aí sim que é um braço, né? Da minha área, que é a reabilitação. Não adianta a gente querer reformar a casinha se a gente não tem a estrutura correta. Então não adianta. O dentinho tá totalmente torto, a gente vai aqui, cola uma lente aqui, ele fica retinho. É o famoso pro inglês ver, né? Só que a estrutura em si... É isso mesmo. Não tá. Sabe o que você me fez lembrar agora? Em que a gente, de novo, a gente não é contra, mas bem indicado. Exato. A gente tem casos lindíssimos no consultório de pacientes novos ou pacientes até um pouco mais velhos, que a gente faz a reabilitação da boca toda e o paciente dura muito mais do que 10, 12 anos. Muito Porque mais. duas coisas que são importantíssimas. Vou voltar para a parte do oleador. Mas é que a gente, antes de colar lente, antes de colar a faceta, a gente tem que lembrar duas coisas. Ali eu tenho um dente e a parte interna daquele dente é viva. Tem uma carninha lá que ela vai inflamar, possivelmente, e você vai precisar de uma endodontista ou de um endodontista e vai precisar fazer o tratamento de canal. Então, quando a gente fala do desgaste e repreparo, a gente está falando, claro, da estrutura do dente que a gente está perdendo. Mas a gente também tem que lembrar que a gente pode criar um problema por conta desse desgaste. Então, não é fácil, não é só colar. E aí a gente entra numa coisa que talvez seja até interessante a gente falar, que tem muitos pacientes que falam assim, mas não desgastaram meu dente. O dentista não preparou, moldou e veio 2 milímetros colado. O que acontece com essa gengiva, doutor Igor, quando a gente tem uma peça de 2 milímetros simplesmente colada aqui de pré-molar a pré-molar? Pois é justamente isso, né? Então o paciente, ele escuta falar sobre faceta, sobre lente e já lembra daquele vídeo que ele viu na internet que viralizou e que ele vê um dentinho, um cotoquinho ali pequeno. Ele fala, mas doutor, esse é o tipo de preparo, esse é o desgaste que a gente precisa para colocar uma peça dessa, uma prótese, né? E não, gente, não é sempre assim. Muitas vezes o desgaste é minimamente invasivo, que a gente fala. É muito pouco mesmo. Inclusive, em vários casos, o desgaste é tão pequeno
que depois que o paciente vai embora para casa, muitas vezes sem provisório desses desgastes, e ele não percebe. Ele simplesmente não nota que foi preparado aquele dente, de tão pequeno que é. Então, assim, é tudo uma questão de indicação. E a partir do momento que a gente não tem esse desgaste, pro caso das porcelanas, que requerem minimamente um desgaste, porque o que acontece? Se você simplesmente molda o dente do jeito que ele tá, sem preparar nada, e depois faz uma peça e cimenta por cima ali, essa peça vai ficar com um sobrecontorno, vai ficar com um excesso ali em cima da sua gengiva. Esse é o problema. É uma questão até física, né? Que a gente aprende na escola, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Exatamente. Exato. Eu não sei, eu acho que não fica bonito. Não fica aquele dente saltado, né? Aquele dente projetado, dos olhos, né? Depende dos olhos. Vamos humanizar de novo? Se a pessoa está feliz com aquele resultado, tudo bem, né? Aos nossos olhos não tá ok. Mas o que ela precisa ter consciência é que aquele bendito ponto de contato que a gente chato fala, tem que usar fio dental. Com qual frequência? Todos os dias. Com certeza. Você vai ter um ponto de contato mais largo e vai juntar mais comida ali, vai juntar mais sujeira. Então, possivelmente, você vai ter um problema periodontal. Mas, se bem indicado, tudo bem. Super Pode tranquilo. Ser que nem apareça esse excesso no sorriso do paciente. Porque tem pacientes que eles não erguem muito o lábio para sorrir, né? Principalmente o superior, que é o que mais aparece. Então, esse sobrecontorno, esse excesso, ele não vai ficar evidente no sorriso, né? Só que o problema é a saúde, aí a gente já entra na parte da função, né? Exato. Então, vai ficar acumulando placa bacteriana por debaixo ali, vai inflamar, vai reabsorver osso, essa inflamação vai chegar mais profundamente ainda e vai ter um problema mais sério. E a gente pode associar até, por exemplo, pacientes que têm problemas cardíacos, né? Isso é importantíssimo de falar. Quanto que a odontologia está relacionado com o resto do corpo. A sanguínea hoje é um dos fatores que mata, né? Isso é uma das coisas que realmente, doutor, mas a odontologia pode matar, né? Muito perguntaram. Gente, excesso de anestesia, né? Algumas comorbidades ali que pode acontecer durante o tratamento. Pode levar sim. É mais difícil? É mais difícil. Mas o que você está querendo dizer é, se você tem uma... Fala pra gente o ciclo que tá na sua cabeça aí. Uma gengiva inflamada. Uma gengiva inflamada, primeiro vai te gerar uma doença periodontal. O que é essa tal doença periodontal, né, gente? A gente tem um dentinho lá, o nível da gengiva. Até aquelas bactérias estarem da gengiva para cima, até que ok. É aquela limpeza básica, né, que você deve periodicamente de 6 em 6 meses seu dentista. A gente remove ou se dá gengivite, né? Que é simplesmente uma inflamação da gengiva. Mais superficial, né? Exato. Tem tratamento 100% reversível, tá? Mas a partir do momento que essa gengivite não é tratada, tá? Essa bactéria que está acima da gengiva, ela consegue alcançar a gengiva por dentro, né? E aí é criada e instalada a tal da doença periodontal, que agrava hoje grande porcentagem da população. Tá? Pode ser em um dente, pode ser em todos, pode ser em metade, mas tem esse acometimento. A gente já tem um osso. Exato. E uma vez instalada, não tem cura. Simplesmente tem controle, né? E então, gente, a gente tem o quê? Ali a gente tem literalmente um canal, né? Que liga o meio externo, que a nossa cavidade oral, a nossa boca, é algo sujo. Tem mais de 700 tipos de bicho, de micro-organismo. Imagina em quantidade. Exatamente. Mal regulado. Regulado. Então você tem uma comunicação da sua boca que não é limpa, mesmo se você não estou falando que a gente, né, é uma Considerando uma boa higiene bucal. Todo mundo tem bactéria na boca, né? Então a gente tem um contato do meio externo com o interno, tá? Isso pode sim cair na corrente sanguínea. Tá? E gerar grandes sequelas e prejuízo para o paciente. Então, assim, não é simplesmente um dentinho bonito. Não é uma lentezinha. Ai, agora ficou branquinho. Mas peraí. Não é bem por aí, né? E, infelizmente, gente, o que entristece é que realmente o comércio está aí. Não estou falando que não tem que vender. Acho que aqui não é uma crítica, né? É simplesmente, pelo menos assim, espalhar conhecimento. O que a gente está falando é assim. Se a pessoa vai numa clínica que tem especialistas e que você vai discutir, ela vai ser alertada, talvez, de que será que é isso que você quer? Eu vou te explicar aqui os pós e os contras de você receber, né? E eu vou executar da melhor maneira possível. Eu quero, então vamos fazer, né? Mas aí bem executado,
E bem planejado com o paciente. Bem planejado com o paciente. Com o paciente. Acho que tudo começa nessa queixa inicial que você falou, né? O paciente, ele vem se queixando ali do posicionamento dos dentes dele, muitas vezes, do formato, da cor. Mas espera aí, já vamos partir para uma lente, para uma faceta? Por que não pensar num alinhador, num aparelho para acertar o posicionamento, deixar uma oclusão, que a gente fala que é uma mordida adequada, né? Justamente para poder receber depois, posteriormente, um trabalho estético. Exato. Então, alinhamento, e depois disso, a gente ainda tem outras alternativas. Por exemplo, clareamento. Não quer dizer que você tem que fazer uma faceta só para mudar a cor. Tem o clareamento. E mais outra alternativa, antes de chegar ainda nas facetas, seria as reanatomizações. O que seria isso? São acréscimos estratégicos em resina composta. Você consegue acrescentar o material só naquele cantinho que incomoda o paciente, naquele espacinho que ele quer fechar, naquele dente que ele quer um pouco maior. Não necessariamente você tem que recobrir o dente como um todo e trazer esses malefícios para ele, né? E aí fica de uma maneira até mais reversível, né? No sentido de que isso você só vai fazer pequenos acréscimos. É pontual, né? Eu acho que é um passo anterior ao mais invasivo, que são as facetas. Com porque certeza. a pessoa pode pensar. E nós tivemos já casos de fazer esse passo a passo, porque a pessoa não estava certa de que queria as facetas. E a gente fez justamente esse processo. Já vinha de uma ortodontia, não estava totalmente satisfeita, embora o sorriso tivesse lindíssimo. Exato. Já vinha de uma ortodontia, fizemos o clareamento, reanatomização, passou um tempo e a paciente falou: eu estou preparado, eu quero as facetas. E era super indicação. Exato. Mas ela passou bom. por todo o processo, Passou né? por Ela todo o entendeu que era o que ela processo. queria de fato, Sentiu né? aquilo, Pois né? é, não Porque- resolveu o problema dela, né? Exatamente, porque a gente não tá falando aqui que ela não tem indicação, que ela não pode fazer faceta. Mas vamos supor, se a gente com uma a gente vai lá e muda o formato do dentinho com a resina. E ela fica com esse dentinho uns 3 anos. Ela ganhou 3 anos antes das lentes. Será que isso lá na frente não vai impactar? Uhum. Mas se a gente disser assim, é indicação, a gente fez uma boa avaliação, o paciente sabe das consequências, tudo bem, vamos começar. Quais que são as indicações? Facetas, lentes. Primeiro de tudo, um paciente desconfortável, né, com o contorno dos seus dentes e com o seu sorriso, principalmente com a cor. Eu acho que isso é uma grande indicação que faz o paciente buscar o profissional para correr atrás sobre isso, para entender mais sobre as lentes, né? A princípio, acho que esse pacientes que têm os dentes mais desgastados, Exato. né? Tanto por uma questão de bruxismo, paciente que range demais os dentes, ou até mesmo paciente que com envelhecimento natural do nosso corpo, a gente tem uma série de degradações do nosso dente, que também tornam ele mais amarelado, menor, com formato diferenciado, mais cerrado, Aí a gente né? tem que tomar um pouco de cuidado, acho, Igor, que é o que a gente estava falando em relação à função e à oclusão, Exato. porque não é apenas o que a gente vê também. Daí eu volto para a minha especialidade, para prótese, que é casos de pacientes que foram reabilitados com mais de 20 laminados cerâmicos, em que ali naquele momento ele adquiriu problema de bruxismo, de problemas nas articulações, apertamento, dores de cabeça frequente, porque o profissional pensou na estética e não na função. Então, a gente sempre fala assim, a gente vai fazer uma restauração. Muitas vezes o paciente faz uma restauração pequena ou grande, na parte de trás, no dente de trás. Às vezes o paciente volta e fala, doeu um pouco, tive sensibilidade, doeu a articulação, porque estava diferente daquilo que ele já estava acostumado. Agora imagina um paciente receber, não sei, mais de 16 laminados cerâmicos. Por isso que é muito bacana, acho que a gente vai entrar depois no ponto, né, do planejamento reverso. Exatamente. Né, Excelente. provisórios, Excelente. mockups, pra gente Excelente. explicar pra eles a função disso. Qual que é o passo a passo, doutor Lucas? Cheguei, eu quero fazer contigo. Então, tem indicação. O paciente tem indicação. Primeiro de tudo, só uma coisa que eu queria ressaltar. Por exemplo, paciente bruxista, tudo, eu vejo também, sabe, gente, hoje, o paciente vem e a gente percebe muitos profissionais que só tratam ali a questão ali que o paciente veio. Dente desgastado, vai lá e coloca uma faceta. Mas e o bruxismo? Né? E esse fator causal aqui? Porque, gente, a lente, a faceta, ela não vai mudar a sua vida. Tá? Se a gente tem um bruxismo, a gente, por exemplo, interposição lingual, né? Quando o paciente ele fala e ele joga a linguinha dele e vai batendo no dentinho e vai fazendo com que o dentinho venha para frente, né? Então isso às vezes a gente tem que contratar até uma fonoaudióloga
para trabalhar junto com a gente, pra gente ter Isso é humanização. Isso é multidisciplinar também. É multidisciplinar. A gente não tá pensando só na venda de uma faceta. Uma coisa mesmo depende da outra, né? Enquanto você não fizer essa coisa, essa causa, a gente não vai conseguir resolver seu problema, né? E outra coisa, né, gente? Minha madrinha que sempre me falava isso, né? Várias cabeças pensam bem mais do que uma só. Com toda certeza. E assim, sabe o que eu acho que falta às vezes na nossa disciplina, na nossa profissão? E que nós na clínica, eu sou muito sortuda, né, com a minha equipe. Que a gente tem a humildade de falar assim, Lucas, me ajuda aí com a sua especialidade. É essencial. A gente está até mudando um pouco isso. O paciente que vem para a gente na clínica, muitos falam assim, mas você vai me abandonar? Você vai passar para o seu colega que vai atender? Então, a primeira coisa a gente é uma clínica multidisciplinar. Né? Então, você, Lucas, no seu quadrado, você na sua disciplina, e a gente de fato... Uma evolução, né? É uma evolução. Antigamente o dentista, ele fazia tudo, um quadradinho fechado da sala, né? Que no final até executava um outro procedimento bem feito. Mas assim, mas não todas as especialidades eu acho difícil. Não tem como. Pois é. Não tem. Na medicina, né? O cardiologista não é neurocirurgião, não é pediatra, não dá. A gente, se não se aprofunda em um ponto, eu acredito que a gente só salta para vários, né? Você fica desatualizado uma hora, não tem como, né? Exatamente, sabe? Se a gente pode trabalhar em equipe e é tão gostoso trocar conhecimento, aprender, por que não, né? A gente faz isso muito bem, né? Os médicos, e tem que entender. Por isso que essa nossa consulta inicial, o paciente chega, é uma consulta que dura até bastante tempo, porque a gente primeiro precisa entender todos os pontos que trouxe o paciente. Não é uma consulta, paciente novo, vem cá, quer uma limpeza? Senta aqui, muito obrigada, passa na recepção, pode ir embora. Não é? É verdade. Eu acho que as redes sociais têm uma participação muito grande nisso também, né? Do paciente ver aquele vídeo, aquele procedimento e achar que aquilo é para ele, simplesmente sem passar por uma avaliação. Exatamente. E ele só quer aquela receita de bolo, né? Então, meio que virou uma linha de produção, né? Odontologia, muitas vezes, né? Você vai naquele consultório para fazer lente, independente do seu caso, das suas limitações, das suas queixas. E isso vai embora, né? Até o ponto que ele vai ter algum problema mais lá pra frente, né? Mas eu acho que é um pouco são os leigos, a população observando e sentindo o que está acontecendo na odontologia, né? Com essa evolução. Porque tem duas frentes. A odontologia está ficando puramente... ela está digitalizando e o profissional, o colega que não está acompanhando, está ficando para trás. Exato. E todas as nossas especialidades aqui, a gente utiliza no consultório digital, a gente utiliza o scanner. Isso diminui o tempo, maior conforto, maior precisão, melhor qualidade, a odontologia, ela está se digitalizando para isso. Tá. E está acontecendo rápido demais, né? Muito rápido. Eu acho que isso, e o dentista tá virando um pouco dermatologista, faceteiro. Harmonização também traz muito isso, né? Novas especialidades aí. Entende? A harmonização orofacial tá ganhando o mercado, brigando diretamente com os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, e eu tenho uma opinião muito formada, muito clara em relação a isso. Eu acho que, assim, a odontologia é curioso, porque tem paciente que chega e fala, doutora, você faz dentadura? Você tira dente do siso? Ficam espantados, né? Entende? Você faz obturação? Óbvio. É verdade. Sim. Por quê? Né? Eles até se assustam com o equipo, com a cadeira, né? Para quem não sabe, a nossa cadeira odontológica é convencional. Óbvio, a nossa filosofia, o nosso propósito é uma odontologia tradicional, feita com todas as modernidades, a tecnologia, mais tradicional, feita com qualidade. Exato. Então, a gente vai lembrar que você tem faceta, mas você precisa de radiografias. Você tem faceta, mas você precisa de limpeza, você precisa de restauração, você precisa de uma placa, eventualmente, porque a faceta, ela não vai curar o bruxismo. Não vai. Muito pelo contrário. Acentuar ele. Ela vai acentuar. Exatamente. Então, é isso que uma odontologia tradicional de qualidade vai fazer com o paciente, ela vai ver ele como um todo. Pois não tem jeito, pede algo muito multidisciplinar, né? Pede. Total. Porque não adianta, tudo bem, eu não vejo mal em você ter uma clínica, um espaço só para harmonização, mas e a parte das outras especialidades, como a doutora Joyce falou, né? Será que você pode receber uma harmonização e você vai ficar satisfeito com aquele tratamento, ou de fato tá faltando um volume dental para os seus lábios, para eles ficarem um pouquinho mais... volumosos mesmo, de fato, né? Eu acho que tem que complementar, sabe, Igor? Eu acho que tem que ser assim,
Porque o paciente, ele vai guiado por isso. Ele acha que, de repente, a ortodontia e o clareamento não existe mais. Porque a gente recebe também essa pergunta. Vocês fazem clareamento? Uma dúvida assim, né? O clareamento é tão básico. Porque a gente teve o boom do clareamento e aí virou o boom da bichectomia. Então, todo mundo achava que tinha a bochecha gigante, preeminente, que tinha que tirar. E graças a Deus passamos por essa fase. São vários booms, né? Começou com o boom do implante, né? Implante. Tá vendo? Um implante. Atrás, é verdade. Quando começou, era coisa de milionário, né? Hoje, você vê, modernidade, né? Sim. Acontece. Mas... tudo é boom, acho que a sociedade vive de boom, né? Vai na tendência. Eu lembro até hoje os aparelhos, até com coisinha de vassoura, lembra? Ixi. Rapaz, mas a gente ainda tem. São tendências, né? Se a gente falar do clareamento, doutor Igor, a gente faz bastante clareamento hoje em dia, né? A gente faz bastante clareamento no consultório. Quais que são os dois tipos principais do clareamento? Bom, o clareamento a gente tem o de consultório e o caseiro. Então, assim, o que a gente tem que saber? Que o de consultório, basta o paciente ir até o consultório e abrir a boca, que o restante a gente já faz, né? Então, assim, o de consultório, a concentração do gel que a gente usa é mais elevada. É um pouco mais concentrado esse gel. Por isso, ele vai ter uma ação mais rápida. Só que, ao mesmo tempo, para pacientes que têm uma predisposição à sensibilidade, talvez não seja a maneira ideal para aquele paciente, que já tem uma sensibilidade com gelado. Então, para isso, existe o clareamento caseiro também. O caseiro, como que a gente faz? Basicamente, existe uma moldagem da arcada superior e inferior. A gente confecciona umas plaquinhas, umas moldeiras, e o paciente mesmo aplica com uma seringa o gel do jeito que a gente ensina, orienta, né? Ele usa em casa, no trabalho. E aí ele pode estar fazendo no conforto, né? Da sua casa, do seu trabalho. E ao mesmo tempo, a concentração desse gel é menor. Então, pode trazer menos sensibilidade para esse paciente. Depende muito de cada um, né? Se esse paciente já tem desgaste nos dentes dele, por que ele está tendo esse desgaste? Peraí, vamos resolver primeiro o desgaste para depois fazer o clareamento? E se é um paciente que já vem com sensibilidade, refere a sensibilidade, a gente tem um protocolo para fazer com segurança? Também existe a possibilidade. Então, temos, assim, algumas dessensibilizações que a gente pode fazer previamente a um clareamento. Tem alguns produtos que a gente aplica no dente que o dente ele já fica mais seguro e menos suscetível à sensibilidade. E fora essas questões que eu falei também, né? O paciente já tem desgaste, tá precisando tratar uma cárie ali antes de fazer o clareamento, precisa colocar uma coroa. Então, assim, tudo isso leva a essa questão, né? E, assim, o que a gente tem que ter em mente também é que previamente a confecção de qualquer clareamento, a gente tem que ter a ideia de que, assim, a partir do momento que a gente clareou aquele dente ali e finalizamos o tratamento de clareamento, e esse paciente vai precisar trocar uma coroa, vai precisar fazer um tratamento estético posterior, ele tem que ter essa noção de que o clareamento ele tem que ser prévio, ele tem que ser antes dessa etapa de confecção de restaurações, de próteses, justamente para a gente obter aquela cor mais clara previamente e depois copiar essa cor na prótese, na restauração. Então tem essa sequência que é importante ser seguida também. E eu acho importante lembrar que o clareamento, desde que bem executado, porque assim como os aparelhinhos que a gente consegue comprar, os kits, a gente consegue comprar kit para clarear em casa. Com certeza. Qual que é o grande risco de clarear o dente em casa, Lucas, você acha? O controle, Cita alguns aí pra gente. São alguns, né? O gel do clareador, basicamente, se ele não condicionado direitinho, por exemplo, o paciente vai lá e coloca um monte de gel. Ele danifica a sua gengiva, ele queima a gengiva, podendo causar recessões gengivais, que quando a gengivinha sobe, né? Sensibilidade extrema, tá? Além de não ter eficácia nenhuma, né? A pessoa começa a engolir aquele gel, não sabe usar, não tem a moldeira bem adaptada e simplesmente, além de você gastar dinheiro, você não tem eficiência, você pode desenvolver uma alta sensibilidade, recessões gengivais, às vezes você pode ter até uma cárie ali no local que não está tratado. A carizinha, gente, é uma comunicação lá com dentro do dente, né? O gel entra lá, gera dor. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar também que, de novo, né, a minha especialidade, que ninguém quer saber. Um tratamento de canal, um clareamento feito de uma maneira sem planejamento, ele pode inflamar, ele pode chegar naquela porção interna ali da polpa e cutucar
ficar ela ali, ela inflamar e você precisar de um tratamento de canal por conta de um clareamento. Você induzir a inflamação e aí você chegar num ponto. Sim. Então ele resolve desde que muito bem feito, muito bem planejado. Tem que ter um preparo de boca previamente ali para conseguir receber um clareamento, por mais simples que seja, né? Porque o que o clareamento faz é exatamente o quê? Uma dilatação. O dentinho ele é cheio de túbulos, como se fosse poros da pele. Ele dilata esses túbulos do dente e com uma reação de oxigênio, ele quebra as manchas do dente, né? Tanto que uma das dúvidas que a gente recebe muito é se desgasta o dente, né? Não, gente, não desgasta nada. Não danifica. Não tem nenhum malefício. Bem feito, né? Bem feito, porque se passa do tempo, a gente pode ter aquele efeito da folha desidratada. Com certeza. Mas aí o paciente normalmente... É assim, o legal seria se o paciente fosse um paciente que tivesse sensibilidade à dor. E daí ele fala antes, opa, para que tá doendo. Mas se você pega um paciente que às vezes tem uma pedra que se movimentando no rim, o cara não tem dor, ele vai destruir a estrutura de dente com clareamento e não vai ter dor. Total. Ele vai necrosar e queimar a estrutura pulpar e não vai E uma dica, né, doutor, que me veio aqui na cabeça agora, né, que o doutor Igor estava falando, é muito importante, você vai colocar lente, facetas e tudo mais, né? Sempre muito importante, se pretende fazer um clareamento, até porque mesmo trabalhar com um fundo, né, dos dentes mais claro, que sempre é melhor para a estética dental, né? O clareamento tem que ser feito antes, né? Afinal, clareamento não clareia nem restauração, nem porcelana e nem algo artificial que você tem na boquinha. Excelente. Né? A reação química só acontece no dente. No dente natural. Então, se entra a sua especialidade, por exemplo, de troca de coroas, de implante, que a gente sempre fala, tem um buraco. Chega um paciente, tem um buraquinho aqui lateral, doutor, eu quero reabilitar esse buraco. Quero colocar um dentinho ali, melhorar a estética. Doutor Lucas vai executar. Mas, eu gostaria também de clarear. Na realidade, na nossa avaliação, a gente sempre lembra o paciente, o senhor gostaria ou a senhora gostaria de ter os dentes mais claros? Exatamente. É a indicação, porque assim como as lentes, as facetas, o clareamento também não é indicação para todo mundo. Não, exatamente. Assim, a gente sempre lembra, esse é o momento. Porque depois, essa prótese, essa coroa, esse implante, ela vai ser feito da cor dos seus dentes já clareados. Exato. E se fizer o reverso, né? E, por exemplo, não, quero assim, não vou fazer agora o clareamento e tudo mais. E depois, futuramente, ele vem a clarear. Pode sim destoar a cor, né? Pode sim destoar a cor do dentinho clareado natural para uma restauração, para uma coroa ali que fizeram. Aí vai ter que ser trocada, né, se for algo que incomode. E o erro foi nosso, que não planejou bem antes. Exato. Também não alertou o paciente. Exatamente. Né? E é importante que isso seja feito quando a gente fala de clareamento depois de uma boca limpa. Então, limpeza, radiografias. Eu sou doida da radiografia. A gente sempre pede, para mim, radiografia. Eu sempre faço essa analogia. Radiografia, para mim, no consultório, e veja, eu já tenho quase 18 anos de formada. O paciente chega, eu posso olhar, se você falar assim para mim agora, Joyce, faz uma avaliação clínica na minha boca. Eu vou dizer assim, Lucas, eu vou olhar lá com a lupa ou com a luz da cadeira e com o espelho, eu não vou fazer uma boa avaliação. Exato. Eu preciso, ao mesmo que você chegar no médico, ainda que clínico geral, e falar, doutor, eu tô com uma dor abdominal. Ele vai apalpar, ele vai precisar de um exame. Do mesmo jeito que a gente tem os exames hoje, escaneamento, que a gente tem um scanner no consultório, radiografias, que a gente faz a solicitação e vem lá aquele monte de radiografia que o paciente fala. Primeiro alguns pacientes reclamam um pouquinho, mas depois eles entendem, porque a gente senta com ele e mostra, aqui é o seu osso, aqui é onde você já perdeu, e a gente consegue assim fazer um exame completo e detalhado de cada paciente. Como você dá uma aula com uma radiografia em mãos, né? Tem tanto detalhe, tanta informação ali, né? Muito. Pode passar desapercebido, né? Com certeza. Importantíssimo. E aí sempre tem que ser complementar. Exato, porque se um paciente vem para um clareamento, como você mencionou muito bem, e ele tem uma cárie interproximal. O que é a cárie interproximal? Aquela cárie que se desenvolve no ponto de contato entre os dentes e que muitas vezes é silenciosa e que o dentista nem sempre vai conseguir diagnosticar, a não ser que ele peça radiografias e muitas vezes no escaneamento a gente também consegue. Começa um clareamento, ele volta com muita dor. Exato. Porque cárie é um buraco. E o gel penetra ali. E o gel penetra ali e esse buraco está mais perto da polpa e vai doer muito mais. Então, é fazer todo esse tratamento reabilitador, limpeza, restaurações,
daí ele... Que é um preparo de boca. Preparo da boca. Fala, né? E na odontologia humanizada, o que é humanizada agora, né? É fazer o simples, gente. É o quê? Se uma cárie interproximal entre os dentes, provavelmente é porque o paciente não está conseguindo usar o fio dental direito. Então, às vezes, tratar a cárie, significativamente para os profissionais, tende a ser uma coisa fácil. Mas o básico ali que vai fazer a diferença. Para não ter o retrocesso e ter mais uma cárie ali depois. Porque, mais uma vez, se a gente não trata a causa, o nosso tratamento não foi eficaz. Isso me faz lembrar também que como é que se desenvolve a cárie? A gente é uma geração já sem cárie, né? De 20 e pouco, 30, a gente sempre fala isso, né? Mas uma geração que está precisando de mais placa para ranger. Uma geração mais ansiosa. Nossa geração, são outros, né? Os problemas são outros. Essa geração que tá é uma geração muito tecnológica, né? Ainda imagino que vai vir pela frente, né? Mas hoje tá muito rápido, né? Antigamente, para você falar, por exemplo, com o Rio de Janeiro, você tinha que ligar 3, 4 horas antes de ficar lá, né? Telefone com... Total, e vai rodando e vai pegar. Já, até de discar aqui, e rodava. Hoje não, gente. Você precisa falar com uma pessoa, você precisa ligar para ela, o contato tá ali. E isso também acaba a gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas durante o dia, e isso causa, sim, estresse, né? Agitação, né? Problemas de dormir. A postura, a gente fala da mandíbula. É ansiedade, né? Tudo. E realmente a saúde começa pela boca. É claro. Total. Né? Realmente. Essa frase é muito sábia. Muito. Essa daí acho que não mudou desde os primórdios da odontologia. Nunca vai mudar. E eu acho legal a gente fazer um adendo também, porque além do clareamento de consultório caseiro, agora que me veio na mente aqui, vocês falaram de canal e tudo, né? Tem o clareamento interno também. Importantíssimo. Então aquele dente que tá escurecido ali, que já tem aquela propensão por estar com o canal tratado, então ele fica mais acinzentado, mais amarelado. Tem como a gente clarear aquele dente. Às vezes só um clareamento interno num dente que tem o canal tratado, que já não tem mais nenhuma restauração, é um dente íntegro que a gente fala, um dente rígido, né? Já é o suficiente pra gente clarear aquele dente, aí clareia os demais juntamente e a gente tem um resultado excelente, né? Muitas vezes aquele paciente que às vezes é mais acentuado, às vezes menos, mas você percebe aquele... A nossa luz, ela acentua isso no consultório, né? Ela é feita para isso. Não tem jeito, não né? Não dá pra ver. Não, exato. Você vê aquele dente um pouco mais amarelo, um pouco mais, um tom mais mostarda, aí você pergunta assim, esse dente... doutora, esse dente teve assim, sempre foi assim. Aí você começa a investigar, quando eu tinha 7, 8, 9 anos, eu caí de bicicleta, ou há pouco tempo eu tava brincando com meu filho me deu uma cabeçada, e ele doeu um pouco e depois passou, e é isso, e o paciente se acostuma. Muitas vezes não tem nem canal tratado, já é um dente que necrosou, não tem canal tratado, e o paciente acha que assim, é um dente que eu tenho na boca que é mais amarelado, e que muitas vezes tem comprometimento estético. O paciente se incomoda com aquela coloração. E o clareamento interno, jogando para nossa área de prótese, né, doutor? É uma coisa que ajuda demais a gente quando a gente vai esconder esse fundo com uma coroa, por exemplo, né? Trabalhar um fundo sempre mais claro vai ser muito mais tranquilo, sim. Né? É bem mais, isso mesmo. Mais tranquilo. E o resultado é muito bom. E não dói, não tem que retratar o canal. Ele clareia de fato. Muitas vezes clareia até mais do que os outros. Por isso que é legal fazer concomitante, né? Você faz em conjunto com clareamento ou caseiro ou de consultório. Pra conseguir deixar aquilo uniforme, né? Em termos de cor, né? Vamos entrar numa polêmica? Sempre, né? Endodontista, implantodontista. Vai. E aí? Eita, vai o racha, né? É agora. Qual que é o limite aqui, né? Até quando a gente olha um dente e fala, tá perdido, precisamos tratar? Bom, eu acho que aí o conservadorismo é algo que tem que ser levado muito em consideração, tá? Afinal, gente, implante, a gente mascara bem. Mas bom é dente natural, tá? Já recebi pacientes, doutor, vamos tirar e vamos colocar implante. Gente, não funciona muito bem assim, tá? Tá muito tecnológico, realmente tá muito bom, mas ainda o seu dente natural é o seu dente natural, tá? A gente tem uma série de malefícios aí da perda de um dente, né? Hoje a gente tem só grandes tecnologias que ajudam a gente a reabilitar de forma natural. Tá? Mas então eu acredito que a endo, o tratamento de canal, né, que é a famosa endodontia, ela vem para somar, tá? Então eu sempre dá para salvar. Tem longevidade? Eu acho que é a questão.
Eu, particularmente, né, gente, eu dou minha opinião pro paciente se eu vejo que é um dentinho que tá muito judiadinho já. Eu não vou deixar o paciente investir em um canal ou em um retratamento, tá? Em um pino, seja estético, seja metálico, e em uma coroa de porcelana, resina. A reabilitação, ela vem com isso. A gente precisa de um dente. Como vai ser feito, vai ser o melhor pro paciente de acordo com cada caso. Tá. Eu sempre trago isso também para engenharia civil, né? Eu sempre lembro dos engenheiros nesse momento. Sim, sim. Porque eu falo assim, você pensa na casa, então a gente tem uma estrutura que tem um bom alicerce, que seriam as raízes. Tá cariado aqui embaixo? Não. Tem bastante osso ao redor? Eu consigo reconstruir aqui, eu consigo consumir a sua casa em cima desse alicerce? Faz o tratamento de canal, põe um pino, uma coroa que vai durar anos. Vida que segue. Não tenho, eu tenho uma raiz, muitas vezes aquela cárie que a gente fala, que a gente faz o diagnóstico na radiografia, tá muito profunda, ela já tá no nível da raiz. A gente não consegue pôr aquele selamento com a prótese. Eu não consigo. E aí eu faço uma outra comparação que é boba, que é meio esdrúxula, mas que os pacientes entendem que assim, uma coroa, quando você vai reabilitar um dente, é uma tampa de uma panela de pressão. Perfeito. Você tem a panela e você tem a coroa, ela tem que estar fechadinha, certinha, e eu tenho que poder ver aquilo ali. Se eu não conseguir visualizar, eu não vou conseguir executar um trabalho bem feito, e o paciente não consegue avaliar isso. Ele não consegue. Não. Tá? Eu posso subir um dente lindo ali, ele vai para casa, e aí, se não está bem adaptado, com pouquíssimo tempo, ele vai ter cárie ali naquela região do degrau da desadaptação, vai ter mal, vai ficar com um cheiro ruim, né? Um odor. E aí tá fadado ao fracasso. Já teve um insucesso, né? Acho que aí só é as consequências do insucesso. Tem que ter esse bom senso, né? Exato. Isso a gente só vai ter aliando radiografia, com o exame clínico, com a queixa do paciente, né? Com as pretensões dele com aquilo. Custo-benefício também daquele não negligenciar nada, né? Com certeza. Ambas as áreas são muito boas, mas elas têm sim o seu limite ali. Exato. Mas uma vez que a gente tem que, infelizmente, extrair o dente, tirar o dente. Chegamos na última alternativa ali. Olha, perdeu o dente, né? Perdeu o dente, mas como ainda tem a raiz lá. Hoje em dia. Tá. Olha só, gente. Perdeu o dentinho, ainda tem a raiz lá. A gente tá já no quadro da implantodontia, infelizmente perdeu, então vai ser colocado um implante. A gente já tá nisso, o dente foi perdido. Só que é aí que começa o jogo do implante. Existem outras estruturas ali que não estão perdidas. É aí que começa a gente a ganhar o aspecto natural do implante. Essa é a sacada que a gente não pode perder. Hoje, a questão, gente, de antigamente, né? Remover o implante, dá um pontinho lá, isso basicamente acabou, tá? Hoje a gente tem a famosa ROG, que é a regeneração óssea guiada, né? A partir do momento que é um dentinho perdido, a gente já consegue intervir imediatamente naquele local. Se a gente está falando de um dente fraturado, mas que não tem, por exemplo, uma contaminação ali local no osso, na gengiva, a gente pode trabalhar com um implante imediato. Vamos simular um caso que a gente tem. Isso me faz linkar com hoje em dia essa geração que tem mais ansiosa, que quebra mais dente, que quebra dente de convituração de amálgamas, aquelas escurecidas, que fraturam e muitas vezes o dente tá, que a gente chama de rígido, a polpa tá boa, tá vital, não tem lesão na ponta da raiz. Mas, infelizmente, quebrou muito dentro da gengiva, a gente tem que extrair o elemento, extrair o dente. Qual é o passo a passo? Então, primeiro de tudo, a gente começa com um planejamento reverso, tá? O que é isso? A gente não precisa caçar o osso. O que importa pra gente é o posicionamento do futuro dente. Então, a gente reverte. O dentinho vai ficar nessa posição. Então, é a partir dele que eu vou posicionar meu implante. Aí sim que eu vou saber aquela famosa pergunta: doutor, mas eu tenho osso? Não sei. A gente vai precisar fazer esse planejamento para a gente ver o melhor posicionamento para o seu implante. Mas isso tudo parte, de novo, de um planejamento. Planejamento é uma atenção extra que você tem que dar para o paciente quando ele chega até você. Isso, exatamente. Primeiro de tudo, o planejamento já começa vendo as condições clínicas desse paciente. Como que ele está? Ele tem diabetes? Ele fuma? Hoje, um dos principais pontos, né, de perda de implantes dentários é isso. Mesmo que ainda a gente tem
uma porcentagem baixa, dentro dessa porcentagem de perca, a maioria dos pacientes tinham alguma dessas comorbidades aí. Diabetes, hipertensão. Não é nem que começa no exame, começa naquele questionário que o paciente preenche, a famosa anamnese, naquela conversa que você tem ali, tete a tete com o paciente também. É ali que começa, né? Exato. Mas a princípio, gente, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, né? Normalmente o paciente recebe essa notícia, perdi meu dentinho, doutor, tudo mais, fica mais chateado, né? A maioria deles, pelo menos. Mas a gente já começa a ganhar o jogo ali. Uma raiz bem estabelecida, como você falou, doutora, sem lesão e tudo mais, a gente já parte para esse planejamento, que provavelmente vai ser digital, para a gente fazer esse fluxo. A clínica digital. Muito melhor hoje. Primeiro mundo, mais né? preciso, né? Muito mais bom. Rápido. Não tem nem comparação. A adaptação 100%. E a gente consegue o quê? Reverter esse dentinho. O dente, felizmente, a gente perdeu. Mas o osso a gente consegue manter. E, principalmente, o formato da gengiva que estava no dentinho dele natural. Porque isso é uma das queixas, né? Fiz e perdi meu dente, fiz um implante e agora eu tenho um super espaço entre os dentes. Então, assim, eu tô feliz porque eu tenho um dente de novo ali, então esteticamente tá bom, eu tô conseguindo mastigar naquela região. Mas entra muito alimento ali. Exato. Porque tem uma coisa que chama perfil gengival, né? Que é justamente a gente reproduzir o perfil, que é o quê? A gengiva. O contorno. O contorno gengival para receber essa coroa em cima do implante. Senão a gente fica com aquele dentinho parecendo uma uva, né? Aí parece que não sai da gengiva, não fica aquele aspecto natural. E isso, por exemplo, no implante imediato, a gente já resgata do dente natural da pessoa. Então não tem mais nada melhor, gente, do que o dente que era dela. Talvez na prática seja aquele paciente que teve um acidente, talvez que perdeu um dente aqui da frente e que teve um implante e a gente tem a parte, o comprometimento estético que a gente tem, que é o metal aparecendo na gengiva, aquilo que você falou, né? Parece que a gengiva não tem aquela papila, aquele formato do aquele triângulo. Arcabouço, né? Que a pessoa olha e fala, como um caso que nós entregamos recentemente no consultório. Muito bonito. Que a gente preparou a gengiva para encaixar e para a gente estar falando com a pessoa naturalmente, a pessoa não tá nem... Exatamente. É isso que a gente vai ganhar o jogo. E o paciente, o que sai com isso? Além dele ter um dente natural, gente, a gente poupa cirurgias. Afinal, ninguém gosta de operar, né? Eu gosto, mas eu trabalho com isso. Mas só você, né? Ninguém gosta de operar, né, gente? A gente tem que ser franco aqui. Ninguém gosta de acordar. Hoje eu vou fazer um implante, né? Ninguém fala isso. Né? Sem dúvida. Então, o que acontece, gente? Então, a gente diminui, mas com qualidade, tá? Os passos cirúrgicos. Então, por exemplo, no mesma cirurgia que eu tiro o dentinho, eu já coloco o implante e eu já mantenho a gengiva natural dele. O paciente sai com provisório, nunca sem provisório, né? E a partir do momento depois que ele vai ficar no período de cicatrização, depois ele já vai estar preparado para receber a coroa final, né? Que hoje definitiva caiu o termo também. A coroa final, normalmente em porcelana ou algum outro material, né? Para justamente já tá com o perfil ali. Então a gente pode dividir esse momento do implante em dois. Uma fase cirúrgica e uma fase protética. Exato. Lembrando que a cirúrgica já ganha a protética ali para evitar novas cirurgias. Legal. E como é que tá a adaptação, a biocompatibilidade dos implantes hoje em dia? Tem muito paciente que se preocupa com isso ainda, né, Lucas? Muito. Hoje a gente tem a odontologia mais integrativa, né? Que fala desde lá da contaminação de amálgamas e tudo mais. E até mesmo hoje a gente tem os implantes, basicamente, grande quantidade ainda feitos à base do titânio, né? Que é um material bem compatível com a nossa biologia. Né? E agora, por conta dessa odontologia mais integrativa, vieram cerâmicos, né? Mas em zircônia principalmente, né? Então a gente usa mais em áreas estéticas ou pacientes que precisam fazer, por exemplo, ressonâncias contínuas, que não querem ter esse contato com o metal. Ele não é metálico. Ele eficiência. Tem um custo talvez um pouco superior, mas a eficiência é a mesma. A eficiência seria a mesma, tá? A princípio a gente não pode desclassificar um tratamento só porque ele foi feito com um tipo de implante ou outro. Mas simplesmente pelo bom posicionamento e a boa técnica que foi executado. Muito bom. Eu acho que isso é uma queixa muito importante, né, de paciente, essa questão, né? Perdeu o dente.
vai ter que fazer implante, não tem outra alternativa, né? Mas e aí, doutor, vou ficar sem o dente ou vai fazer o provisório? Na mesma sessão já saio com o dentinho? Principalmente quando é na frente, quando é na região que mostra no sorriso, né? Exato. Eu acho isso muito legal, que a gente já tem a possibilidade de fazer sempre o provisório na mesma sessão. Deve, não é isso, Lucas? E deve fazer, porque a gente já adianta processos cirúrgicos ali. Afinal, ninguém gosta de operar. E uma coisa muito bacana, hein? Que agora com essa odontologia moderna e com scanner, que até mesmo lá no consultório a gente consegue replicar o seu dente natural. Igual. Isso, fazer uma cópia biogenérica do dente da pessoa. E como é feito isso na prática? A gente na clínica usa o iTero, que é o scanner da Invisalign. A gente tem uma fase que é um escaneamento. Bom, primeiro o escaneamento, o que é? A gente passa uma câmera na superfície dos seus dentes, a gente tem na tela do computador as suas arcadas no 3D, no digital, com todos os detalhes. Exato. E como tem informação lá, né? Tem muitas informações. Muita coisa, encantador, né? É incrível, E daí, no final, a gente consegue... Se a gente vai fazer um planejamento, o paciente já sabe que aquele dente vai ser, por algum motivo, substituído por implante. O que a gente faz? A gente faz esse escaneamento e avisa o laboratório. O contorno externo da porção visível, que é a coroa, está ok. O paciente ele está adaptado. Inclusive, é um cuidado importante, porque a maneira como aquele dente se relaciona, por exemplo, o dente de baixo com o dente de cima, os pontos de desgastes a gente deve, numa reabilitação, muitas vezes seguir. Porque senão a gente pode causar uma interferência e um prejuízo para as articulações. Então a gente passa a informação para o laboratório. A não ser que seja um dente já quebrado, com muito desgaste. Mas se for planejado, a gente faz esse escaneamento pré-tratamento e avisa o laboratório. A gente quer deste jeito. Exato. E a gente recebe a coroa. Porque um dos princípios da estética até mesmo, né, é alguém olhar para você, entender que tem algo melhor, mas não entender o que é. O que foi feito ali, né? Bem natural, né? Bem natural. A partir do momento que que dente bonito que você fez. Talvez ali... Passou um pouco do ponto. Passou um pouquinho do ponto. Mexeu demais. Não tá tão natural às vezes. Isso é muito legal. Eu acho que tem a ver com o nosso propósito. Tem a ver. Tem a ver com as raízes da empresa, com certeza. Tem uma série de estudos, né? Pra você fazer se aquele formato de dente, se aquela sobreposição dos seus dentes sobre os lábios, se aquilo tá estético, se tá harmônico, né? Se aquilo combina com o formato do seu rosto. Isso é legal, doutor, porque uma restauração que você faz muito bem, as restaurações, principalmente as restaurações da frente, as anteriores que a gente chama, não é da sua cabeça que você tira o formato, né? Tem um estudo, uma literatura que você planejou, que você estudou, que você usou para aquele planejamento que tem um propósito, né? Tem um porquê. Além dessa questão de formato de rosto, tem também até uma área que ela é colocada como visagismo, né? Que aí seria basicamente se aquele formato de dente tem a ver com o teu perfil. Assim, a forma como você fala, a tua profissão, o teu jeito, se você é mais comunicativo, aquele dente combina com o teu perfil ali, você fala bastante no trabalho, no seu dia a dia, então tudo isso também está relacionado. Então, assim, é muito mais amplo do que a gente imagina, não é tão simples assim. Exatamente, a gente pode ir um pouquinho além ainda, não né? Não é só ir no dentista e fazer uma obturação. Pois exatamente. E isso é uma odontologia de qualidade, né, gente? Qualidade, planejamento. Né? E dos parâmetros que a gente pode dar para o paciente, para ele ajudar a gente e também se sentir bem, são os mock-ups, que a gente chegou até a citar há pouco, né? Que a doutora até me perguntou como que funciona, mas basicamente... Mock-up. A gente escaneia o paciente do jeito que ele tá, sem tocar em absolutamente nada, tá? E a gente faz o quê? A gente desenha digitalmente ou manualmente, tá? Como será o futuro dente dele na finalização do tratamento. E a gente consegue, com uma técnica chamada mock-up, passar o que a gente fez, o que a gente planejou, direto na boca do paciente, e ele consegue ver com o espelho e principalmente opinar. Doutor, gostei desse formato. Doutor, quero mais arredondado, quero com ângulo mais vivo, o contorno não tá legal. Então isso faz parte do tratamento humanizado. Eu acho que é isso, né? Colocar o paciente, sentar. E o brasileiro, às vezes,
vocês sabem, eu tive a experiência na Europa e isso eu trouxe um pouco de lá, que era assim, como eram feitos os planos de tratamento na Suíça. Tá. Eu vi o que o paciente precisava, eu sentava com ele, claro que o mindset, a filosofia dele era muito menos estética e mais a função vem primeiro, mas a gente sentava e a gente montava 2, 3 com todas as possibilidades. E quem escolhia era ele e não eu. Isso é legal, porque às vezes a gente tem aqui um paciente que tem essa necessidade, mas a gente tem profissionais que sentam e falam, olha aqui, eu montei o melhor plano de tratamento para você. Na nossa clínica não existe o melhor plano de tratamento para o paciente montado pelo dentista. Existe talvez alguns planos de tratamento que são bons, mas a gente vai guiar, claro, o paciente, mas quem vai escolher é o dentista, ele é protagonista. Exato. E através dessa simulação, que é chamada também de test drive do sorriso, né? O mocap, né? É muito legal. Você incrível. Usa bastante, é importante na sua especialidade, Total, né, doutor? Porque além do paciente poder enxergar no espelho o sorriso dele, como que vai ficar, ele consegue falar com aqueles dentes, ele vai se acostumando ali naquele tempo de cadeira que a gente tem, né? E aí ele consegue ter uma percepção de como que vai ficar aquilo e inclusive pedir alterações. Ó, achei que ficou um pouco grande demais, ou até em relação à cor, né? O mocap a gente costuma usar uma resina provisória, logicamente, né? Porque é só uma simulação. Mas normalmente a gente não se preocupa muito com a cor, né? Porque é só um simulador mesmo, né? Então não é aquela cor que a gente vai usar para o trabalho final. E assim, o paciente consegue ter uma percepção de, opa, ficou branco demais. Então você já consegue, de certa forma, assustar o paciente, digamos assim, para ele ter essa noção real de como que ficaria ali um dente muito branco, ou um dente mais amarelado, ou um meio termo, enfim, e né? dá uma noção pra gente também. Pra ajuda gente muito, também, ajuda importantíssimo, muito. Pro laboratório que vai fazer as peças, você consegue fotografar, documentar tudo. E principalmente, gente, o mocap, vamos supor, lentes e facetas que a gente tava falando lá no começo. Às vezes, quando a gente coloca o test drive, né, fica fino o test drive, fica meio acinzentado aquele dentinho. O que isso significa para nós? Que naquele dente, talvez o desgaste vai ter que ser maior para alcançar a cor dos outros. Então é importante. Muito. Na prática, como é feito isso? Tanto no analógico quanto no digital, a gente pega o paciente e a gente faz ou uma moldagem ou um escaneamento e a gente... Do jeito que tá sem mexer, né? Do jeito que tá sem mexer, porque é o test drive. Tá. Ainda a gente não teve vínculos... E a gente faz como uma segunda pele que o paciente vai encaixar, com material com uma cor muito parecida. Sem desgaste, sem nada. É uma sobreposição daquele material sobre o dente. Ele encaixa perfeitamente porque foi baseado na arcada dentária do paciente. Tá? Justamente para ele ver. E é legal ele ficar... pouco período, né? Porque infelizmente não dá para passar fio dental entre os dentes, mas ele fica 1, 2 dias e volta para dar o feedback pra gente, que é muito importante. Doutor, dormi e olha só, a minha mandíbula começou a estalar. Será que não tá alto esse dente? Doutor, ó, tá acumulando saliva aqui, ó, no meu lábio. Será que não tá baixo esse dente? Tá? Então é aí que começa a função, né? Você fazer uma reabilitação sem uma prévia é igual você pegar o seu carro, tá? Não ligar o GPS e você querer ir para a Austrália. Você vai se perder. Você pode encontrar o caminho, mas vai ser muito mais difícil, tá? Vai ser muito mais difícil. Interessante, Acho né? que não tem necessidade, né? É um cuidado extra. Com certeza. Que às vezes os profissionais, eles negligenciam. Total. Mas que lá no final pode ter sérias consequências para os pacientes. Com certeza. E essa coisa do carro é uma analogia muito interessante, né? Porque a gente usa muito carro, casa, né? Que é uma coisa do cotidiano dos pacientes, das pessoas no geral, Eu falo isso muito quando a gente vai falar de ortodontia, né? Sim. A gente vai falar ortodontia fixa e os alinhadores e o Invisalign. A gente está falando de um carro popular e um carro importado, um carro... Você pode ir até a Austrália ou Quer dizer, até a Austrália é puxado, Você vai, né? Vamos mais não aguenta. A Austrália não dá, que vai ter que passar pelo oceano. Você pode ir pra Assis. Olha lá, Assis é bom. Assis é longe, hein? Rapaz, Você pode ir pra Assis de Fusca ou de Ferrari, mas de Ferrari a experiência vai ser outra e o tratamento... O tempo, a distância vai ser muito... A distância não, o tempo de viagem vai ser muito mais curto. O tempo de viagem vai ser diferente. Exatamente. É exatamente então, isso. são experiências diferentes também, né? E é isso que a gente quer trazer com a tecnologia, também, né? Que quando a gente não usava, o profissional também fica estressado, não chega. E a gente... não é só
dinheiro, trabalho, né? Mas a satisfação profissional, né? Sem dúvida. Às vezes você vê, você fala, pô, faltou um pouquinho ali, né? É aquela coisa da autocrítica, do cuidado extra. Eu já vi nós três já fizemos isso no consultório. E eu acho que a gente faz isso diariamente. A gente fala pro paciente, tá bom, mas podia ficar um pouquinho melhor. E o paciente adorou, o paciente... O paciente isso não que é o pior, né? Assim... Mas às vezes a gente faz... A gente é tão perfeccionista, né? Se o paciente tá satisfeito, tudo bem. Mas a gente sempre fala assim, poderia melhorar. O senhor deseja... Doutor, às vezes eles falam, não tô nem vendo o que você tá me mostrando. Se você não falasse, ele não ia ver, né? Gente, mas que tem a gente que falar. É muito técnico, né? A gente perfeccionista. É perfeccionista. Pois é. Vamos pro pior cenário? Peguei um paciente diabético descompensado, fumante, que fuma muito. Não consigo colocar implante. Quais são as alternativas? Tá, nessa fase a gente já tentou de tudo, né? Se o paciente tem o sonho de colocar implante, a gente vai tentar no multidisciplinar de novo, vamos falar com o cardiologista, vamos falar com o geriatra, vamos falar com o médico que for pra gente tentar controlar esse paciente. A partir do momento que ele tá estável, paciente saudável novamente, pra gente continuar o processo dos implantes, tá? E uma vez instalados os implantes, Lu, uma vez que o paciente recebeu o implante, ele abandona o dentista? Nunca. Se você perdeu o dente que a gente nem te deu, quem dirá perder um nós que a gente, pobres mortais, fizemos, né? Então tem que ter cuidados até redobrados, tá? Sempre, mesmo paciente saudável sem implante, 6 em 6 meses, gente. Tem doença periodontal, aí de acordo com o seu grau da doença periodontal, que eu já citado aqui não tem cura, vai ser condicionado pelo seu periodontista a graduação com que você vai ter, os seus retornos, às vezes 3 meses, 4, às vezes 6. E com o tempo você vai tendo alta e vai se estabilizando e principalmente se condicionando à higienização. É difícil. Tem pacientes que não têm coordenação motora, a gente fala assim da boca para fora, porque a gente tá lá todo dia, né? Mas tem paciente que tem realmente dificuldade, senhores, né? E isso, doutora... Manual mesmo, né? Habilidade manual. E isso também entra no planejamento. Às vezes, um senhorzinho que tem dificuldade motora, não é para ter um protocolo, não vai conseguir higienizar, não pode ter uma prótese fixa ali. Mas aí a gente pode pensar, na fim de colocar 4 ou 6 implantes, a gente coloca 2 e prende aquela dentadura que fica sambando, a gente consegue prender ela nesses implantes e dar uma maior estabilidade. E quanto que a gente fala nisso, né? Porque as pessoas, elas, falando um pouco de idoso, ele não quer dar trabalho, ele não quer dar trabalho para o filho e para a filha, que não quer perturbar, que trabalha muito, que tem os netos para cuidar, ele se envergonha, mas ele começa a ficar mais isolado, vai cada vez menos aos eventos sociais, interage menos com a família e muitas vezes esse familiar nem sequer lembra que pode ser dente o problema. Ele pode estar envergonhado com aquela dentadura que pula, que ele já não consegue usar mais porque machuca. Às vezes nem o próprio parceiro sabe, né, da situação da boca, né? E aí, assim, você abre a gavetinha, assim, todo mundo tem um vô e uma avó, que você abre a gaveta, tem aquele lencinho super bem limpo e passadinho, com 4, 5 dentaduras ali. E ele ainda conseguiu resolver, ele ainda não conseguiu resolver o problema dele de reabilitação. E vai perdendo com isso os maiores prazeres da vida, né? Que acho que é comer bem. Exato. Não é? E de novo, no multidisciplinar, o quanto isso afeta a saúde dele como um todo. É verdade. Com certeza. A gente pode falar disso e lembrar que existe uma maneira dele voltar a sorrir. A gente pode falar de protocolo, de prótese sobre implante. Exato. Qual que é a diferença entre os dois, Lucas? Bom, o que acontece? O protocolo é uma prótese sobre implante, tá? A reabilitação, pessoal, o que ela é, tá? Eu devolvo dente para o paciente de acordo com o que ele pode, tanto emocionalmente, quanto financeiramente, quanto de forma de saúde, tudo. A importância é você ter o dente e conseguir desenvolver a sua vida com ele de forma normal. Então você vai conseguir sorrir, você vai conseguir comer, você vai conseguir falar, você vai conseguir se sociabilizar ali com sua família, seus parentes, numa festa. Porque essa exclusão social que acontece, isso é um tema... Cruel. Nossa, isso aqui dá um podcast de uma semana, se a gente entrar. Mesmo, Traumatizante total. E quanto que agora um filho, uma filha pode se sentir até chateado, né?
Porque... Ausência. Exato. Mas a nossa rotina do dia a dia, às vezes, não nos permite. Exatamente. Mas é importante você conseguir parar e olhar para o idoso. Exato. Hoje, né, doutor Isa, realmente o padrão ouro que a gente tem é um implante. São os implantes dentários. Ele realmente, por quê? Ele é fixo. Ele te dá mais essa liberdade aqui que a gente já comentou. Mas se os implantes dentários não se enquadrarem com o seu caso, a gente vai precisar reabilitar de outras formas. A gente tem as próteses parciais removíveis. A gente tem as próteses totais. As dentaduras. As dentaduras ainda... famosas dentaduras. Tão bem indicadas. Elas trazem todos esses aspectos que a gente já mencionou. Todos esses aspectos. A gente melhora muito a pessoa se torna mais sociável, a pessoa para de ter vergonha de sorrir, a pessoa tem mais autoconfiança. Exatamente. A gente só está falando aqui um ponto que é o tratamento ser bem feito e bem indicado. Né? Todo mundo realmente precisa morder, precisa mastigar. Isso a gente pode ter N fatores que causam problemas gástricos, intestinais, nutricionais, sabe? E aí começa a desenvolver uma cascata de doenças e a gente o quê? Tira a longevidade de vida do paciente. A gente não tá falando mais de longevidade de dente aqui. Não, a gente de vida mesmo. De vida. E aí, uma vez que o paciente ele tem lá 3, 4 dentes que já não estão tão bons mais. E tem não quer ir para a dentadura, tem a possibilidade do implante. Tem e muito bem indicado. A gente está falando de protocolo. O que é, na prática, protocolo? Protocolo é uma prótese, tá? Fixa sobre implantes, tá? No qual a gente vai conseguir restaurar todo o arco dentário do paciente. Então lá, o molar que ele perdeu até o molar do outro lado que ele perdeu vai ser reestabelecido com essa prótese. A gente faz a instalação de alguns implantes e essa parece que tem o formato de uma ferradura mesmo. Uma ferradura, né? Como se fosse uma dentadura. Como se fosse uma dentadura. Sem o céu da boca. Lembrar que ele tem a percepção da temperatura dos alimentos no céu da boca. Então, se você tira o céu da boca, se você tira essa parte da prótese, né? Se você tem só a parte dos dentes. Pois é. Você traz muito mais conforto. Exatamente. Parte fonética também, parte né? fonética. Fonética. Conta muito, né? Com certeza. Então, através dessa estrutura, a gente faz a fixação dos implantes previamente instalados durante a cirurgia. Exatamente. E o que é legal dessas cirurgias, não são em todos, mas na grande maioria dos casos, a gente pode trabalhar com a carga imediata. O que é carga imediata, Lucas? É uma coisa muito bacana, com técnicas hoje que estão bem avançadas, que basicamente é o quê, pessoal? A gente trabalha com implantes, às vezes, um pouco maiores para a gente conseguir atingir com esse implante uma parte óssea que, digamos que ela é mais vital. É uma parte ali mais íntegra do osso, de uma densidade, de uma dureza maior. Onde esse implante ele entra com um travamento, com um torque maior. E por ser uma prótese inteiriça, que ela vai ser unida depois na prótese com uma barra, a gente tem uma grande estabilidade desses implantes. E com isso, no mesmo dia ou em até 3 dias, a gente consegue já reabilitar esse paciente que às vezes por anos ficou ou sem dente ou com uma prótese machucando, balançando ali, que não teve êxito. Tá? Você vê, então, desde que muito bem indicada e planejada, a gente pode pegar um paciente que está no isolamento literal mesmo. Total. E transformar a vida dele. Transformar a vida dele. Eu acho legal colocar também que assim, a prótese, ela realmente vai reabilitar, ela vai recobrir todos aqueles dentes que o paciente perdeu. Mas a quantidade de implantes que vão ser usados para fixar aquela prótese não é proporcional aos dentes que foram perdidos, né? Excelente, então, exatamente. Os implantes são em menos quantidade, é onde tem o osso de fato, onde você vai conseguir trabalhar, planejar ali, né? Exatamente. E a partir do momento que eu tenho uma prótese inteira, tá? A gente não pode ter um implante muito próximo do outro. Não é bom isso. Porque isso, se a gente for pensar que um paciente já de protocolo provavelmente tende a ser um paciente de idade média para mais avançada, tá? Por quê? A gente acredita em uma odontologia de qualidade, onde a gente não quer levar o paciente para esse ponto. É que hoje a gente ainda pega muitos resquícios de uma odontologia mais invasiva e pouco restauradora, tá? Então hoje o protocolo está realmente muito em alta. Mas a questão dos implantes, da disposição desses implantes, é justamente o que o Dr. Igor falou. Eu preciso propiciar que o paciente higienize.
Se esse protocolo é destinado para um público com mais idade, que provavelmente com essa idade ele já tem um problema motor ali mais dificultado, um problema de visão mais dificultado, e eu tenho que ter um implante disponível para que ele possa higienizar. Exato. Senão a gente volta lá no nosso tema, a longevidade. Não, e de novo, a gente instala um protocolo e ele abandona o dentista? Exato. Qual que é a periodicidade de retorno? 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Assim como a limpeza é uma limpeza diferente, obviamente, mas ela também deve ser feita. Deve ser feita e com certeza, tá? Por quê? Pela saúde dos implantes. É muito mais fácil, tem estudos que comprovam que você pode perder um implante até 10 vezes mais rápido do que você perder um dente natural. 10 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido. Lembrar que a bactéria que causa o problema periodontal e que vai levar a uma inflamação, uma infecção no seu osso e na sua gengiva e causar a periodontite, possivelmente vai estar envolvida com a perda de implante. Com certeza. Na peri-implantite. Implantite, com certeza. E a mesma bactéria. Dá no implante também. Exatamente, a mesma bactéria. O material que está ali. Exato. Então, gente, exatamente isso. E hoje, doutor Igor, com a inovação dos implantes, né? Antigamente se usavam implantes de outros tipos, outros formatos de implante. Hoje a gente usa um implante que ele se encontra totalmente enterrado no osso, o famoso cone morse, né? O que ele faz? Ele é justamente para evitar essa bactéria de entrar lá. Porque a gente põe o implante dentro do osso, né? E a gente puxa a prótese através de um pilar. Para quê? Para a gente deixar essa bactéria, esse nível bacteriano, lá em cima. Deixa no pilar, longe do implante. Para a gente conseguir justamente o quê? Essa longevidade. E aí íntimo contato mesmo, né? Um íntimo contato. Contato e aí entra perde. As nossas avaliações diárias, de novo com radiografias. Porque como é que a gente vai avaliar se esse implante se mantém bem instalado? Tá lá dentro do osso, né? Como é que faz para enxergar, né? Clinicamente a gente não enxerga, só com radiografias. Exatamente. Aí muitos me perguntam, né, doutor, mas essa prótese eu tiro? O protocolo, não. O protocolo só sai com... Ele é parafusado, né, nos implantes, ele só sai com o profissional mesmo, tá? Bom. Por isso que tem as suas indicações para overdenture também. O que é esse nome difícil? É quando... O protocolo a gente usa mais ou menos diversos implantes disponibilizados no ossinho ali. E a gente faz uma prótese totalmente parafusada. O que é isso? O paciente em casa vai higienizar por baixo. A overdenture é simplesmente quando a gente pega uma dentadura, também pode ser na de baixo ali com uma área basal, né? A extensão dessa prótese ocupando menos espaço para ficar mais confortável. Só que ela simplesmente clipa em um implante. Ela encaixa. Ela encaixa no implante e dá mais estabilidade para o paciente. Então, um paciente que não tem osso suficiente e na impossibilidade de fazermos enxerto estrategicamente pensado e executado e realizado, a gente pode lançar mão dessa overdenture. E resolver a vida do paciente. Porque dá mais estabilidade. Exato. Ele é uma dentadura, ele consegue tirar, mas ela está presa em alguns pontos. Totalmente. Aí, na hora da higienização, ele remove... E ele consegue fazer o controle ali praticamente de 100% dos casos. Olha só, isso é muito inovador. Bacana. Porém, isso também não descarta a ida periódica ao dentista. Porque os implantes que sustentam esse pino é como se fosse um macho fêmea. Exato. Aquele se encaixe. O que está lá dentro é o implante. Ele precisa estar sempre em constante controle. Com a manutenção. Porque você perdeu, ela vira uma dentadura convencional. Perfeito. Isso mesmo. Os enxertos, Lucas, como é que ele tá hoje em dia, hein? Tem tanta gente que tem medo. O que é um enxerto? E toda vez que a gente consegue colocar para todos os casos, a gente consegue fazer enxerto ósseo? Realmente, doutor, está muito avançado. Hoje a gente tem microscópios de varredura, as empresas estão muito avançadas, até mesmo com a vigilância sanitária, tá? Hoje, para falar a verdade, principalmente no Brasil, que a gente tem o sistema SUS, uma empresa que não é boa, primeiro, ela não consegue vender nem para o público. Tá? Então a gente realmente conseguiu atingir um padrão de qualidade dos nossos materiais muito bons. Tá? Então, quando a gente fala... O enxerto, ele depende muito do seu tipo de reabilitação. Em reabilitações como o protocolo que a gente estava falando agora, a gente tem algumas técnicas que a gente tenta correr desses enxertos. Porque como a gente vai fazer uma prótese concisa, a gente pode posicionar um implante de formas diferentes para justamente não precisar do enxerto. Aproveitar o osso que o paciente já tem. Aproveitar que o osso tem e o osso vital lá em cima.
Tá. Mas vamos supor que eu vou colocar um implante numa região unitária. O paciente exato. Em alguma regiãozinha ali, você já explicou que o implante não pode estar exposto. Exato. Ali vai faltar um pouco de osso. Aí a gente entra com a regeneração óssea, que a gente utiliza hoje através de ossos sintéticos, ossos de animais, tudo mais, né? Que a gente consegue fazer essa reconstrução, tá? E ali com telas e tudo mais, a gente regenera e às vezes a gente já consegue colocar um implante no mesmo ato. Então não é como sangue que foi doado por uma pessoa. Aquilo não é osso de um outro ser humano que vai colocar na boca do paciente. Exato. A gente ainda tem no mercado o banco de ossos, né? Mas hoje é pouco utilizado. Muitos utilizam ainda assim, mas a princípio hoje a gente conversa muito com o paciente. Isso pega muito, doutores, no aspecto de religião também. Culturas. Tem culturas, religiões que não pode haver esse contato com esses tipos, com outros ossos de outras pessoas e tudo mais. Transfusão, né? Exatamente. Então a gente, na anamnese também, isso é um respeito com o paciente também, mas hoje a gente tende a usar mais osso sintético mesmo, que tem uma grande eficiência, e ainda mais se a gente mistura o osso do paciente, que a gente coleta, tá, com esse osso. Aí é sucesso. E não quer dizer que esse osso... E totalmente indolor. Perfeito. E não quer dizer que esse osso, ele vai formar aquele todo ali. Ele vai cicatrizar e vai formar aquele osso denso, compacto. Ele vai ser um estimulador pro teu organismo dar conta desse processo, né? Exato. Não é aquele osso bovino, aquele pozinho que vai virar o osso. Não, ele estimula aquele processo, né? A gente leva as células ali vivas da pessoa para realmente estimular o crescimento ósseo ali. Muito bem. Vamos voltar para as matérias básicas? Vamos. O importante, né? Fio dental. Opa, fio dental. Alternativas para o paciente, dicas para a utilização do fio dental. Vamos combinar que tem que ter uma boa habilidade motora, habilidade manual para usar. Não há como negar, né? O fio dental não é tão simples quanto parece, não né? Principalmente para criança, né? Criança tem hiper dificuldade de passar fio. Por isso que, inclusive, tem aqueles fios que já vem num arco, né? Então o fiozinho ele já é uma forquilha, né? Então ele já vem ancorado aqui um pedacinho de fio num arquinho que a criança consegue ter a habilidade, né, para fazer aquele movimento de passar o fio. E assim, o que muitos pacientes acabam fazendo, os que utilizam o fio, né? Passa o fio, desce lá o fio dental entre os dentes e já sobe. Não tem aquele cuidado. Qual que é a maneira ideal de você passar um fio, né? Você descer por debaixo da gengiva, você sentir que ele tocou lá no final da gengiva, que ele desapareceu por debaixo dela, abraça o seu dente e remove, como se estivesse secando as costas com uma toalha. Então, faz de fato, um você... C mesmo ali do zigue-zague. Exato, você abraça com o fio e puxa. Não só desceu, subiu, vai pro próximo, né? Tem que ter esse cuidado. E não esquecer que são duas paredes que temos ali, né? Naquele mesmo espaço. Então, desceu por debaixo da gengiva, abraçou, limpou. Não esquece que ainda tem uma parede que não foi tocada ali com o fio, né? Vizinho. Exatamente. E fazer a mesma coisa do outro lado. Vários tipos de fio dental. Tem uns que a espessura é um pouco maior, que seriam as fitas dentais. Eu gosto bastante, indico muito. Eu prefiro fita também. Eu prefiro também, porque praticamente não desfia, não enrosca. Se a gente tem alguma complicação, né, na anatomia do dente do paciente, ou alguma restauração, alguma prótese que não está completamente adaptada ali, que o fio pode enroscar um pouquinho, a gente sabe que isso acontece muito, né? E então, o paciente vem às vezes também. Paciente que talvez já tenha uma perda óssea localizada, ou paciente que já veio de uma movimentação de aparelho, que já usou o aparelho, tem uma perda óssea que é natural, que é fisiológica, que é esperada. De repente, nesses casos, seriam sempre mais interessante indicar as fitas do que o fio, ou talvez até outros auxiliares que substituem o fio dental, que podem eventualmente substituir o fio dental, que são escovinhas interdentais e waterpick. Eu adoro essas é o irrigador, duas. Né? Irrigador oral. Perfeito. Que ele projeta água, um jato de água, literalmente, né? Uma potência. Que vai conseguir uma potência bem... Como se fosse uma VAP, né? Exato. E aí ele vai remover aquela placa bacteriana, aquela sujeira ali, principalmente para quem usa prótese, né? Para quem tem coluas.
Para implante? Fundamental. Não existe protocolo sem um Waterpik. Sem um irrigador oral ali. Perfeito. Tá? Eu acredito que assim, a manutenção é a coisa primordial que você tem. E ali o paciente já passa, porque a gente também sempre fala dos enxaguantes bucais, indicações, quando indicar, quando não indicar. A gente está falando de sempre, assim, restaurações, implantes. Esses são casos que a gente indica no consultório, os enxaguantes, né? Sem dúvida. É um complementar, né? É um complementar. Ele não é essencial muitas vezes, mas ele complementa. É um adicional à tua limpeza, né? Exato. Porque ele vai chegar em espaços que o fio e a escova não chegam, né? Mas deve estar previamente limpo. Então, antes do bochecho, seu dente deve estar previamente limpo pelo fio, escovação. E você deve fazer durante 30 segundos. Porque não adianta ter só lavadinha, enxaguazinho. E tem gente que ainda bochecha uma água depois porque ficou refrescante demais, né? Ou escolhe aquele modelo que os brasileiros adoram, o sabão em pó azul, porque parece que fica, né? Adora água sanitária. E o bochecho tinha que ser o mais refrescante possível pra gente ter a impressão de que limpou mesmo. Aí não aguenta, né? Não fica os 20, 30 segundos. Não mata a bactéria. Ele vira perfume de boca que dura no máximo 5 minutos. Aí já quer tirar com água e sai o enxaguante junto, né? Sai. Mas efeito químico já passou. Total. O fio é uma coisa que deve ser usada, né? Se você não quer ter graves problemas, se você quer ter uma longevidade, você quer ter uma saúde bucal saudável, boa, tem que usar, pessoal. Não tem como. Né? Não tem. O fio é algo... Você fica sem escovar, mas passa o fio dental. Eu acho que assim, o que às vezes falha, aí eu vou culpar os dentistas. Porque, gente, se você chega, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu tô ali, eu tenho... Né, com 2 filhos é difícil ter um tempo sobrando, mas de vez em quando você está no supermercado, você tem um tempinho, ou farmácias maiores, você entra. É difícil comprar escova de dente, é difícil comprar pasta, é difícil comprar fio dental. Tem muita variedade, virou uma indústria. E aí eu me coloco nesse momento, na condição de paciente, e é de fato difícil. Qual é o melhor? E eles me perguntam, doutora, qual que é o melhor fio? Depende. E aí eu vou culpar o dentista, porque ele tem que sentar com o seu paciente, porque isso é individualizado, e dizer assim, para você é o Waterpik, para você é de forquilha, para você é fita, para você é com carvão ativado. Perfeito. Escuro, para você ver a sujeira saindo. Tem que de fato... O fio dental deve ser, a limpeza interdental entre os dentes deve ser individualizada. Exato. O que serve para mim, possivelmente não vai servir para você, que não vai servir para você. Faz parte do tratamento. É o básico, né? E a gente vê que muita gente não faz mesmo, né? Acaba sendo uma atenção especial você falar sobre a higiene do paciente, né? Se usa fio, Fica uma pergunta, você usa fio? Uso. Tá bom. Tá, acabou, morreu ali, né? Morreu. Pois é. Aí você vai ver, ele usa uma vez por mês, né? Pois é, que fio, como... Exatamente. E a gente não vai ser rigoroso aqui, porque ninguém tem tempo de ficar usando fio dental em todas as escovações. Sim, mas aí, qual o momento do dia que é essencial das escovações? Uma vez por dia, à noite, né? Na última escovação é a mais interessante, né? Por quê, doutor? Justamente porque a gente fica muito tempo sem ingerir nada durante o sono, né? E, ao mesmo tempo, as bactérias... fazem a festa ali na sua boca, né? E a saliva diminui. A salivação diminui, então a gente fica mais suscetível a desenvolver cárie, porque na saliva a gente tem algumas enzimas que trabalham justamente para inibir, para proteger o nosso dente contra essa formação de cáries. Então é a escovação que tem que caprichar mais, no fio e na escova. E a gente vai para uma questão básica que é assim, cárie a gente falou que é um buraco. É um buraco. O que leva a pessoa a ter cárie? Exato. Quais que são os fatores? Então, dente, bactéria, o bicho que causa cárie em menor ou maior quantidade, todos nós temos. O alimento que você vai comer e o tempo que ele vai ficar. Se você tiver a união desses 4 fatores... Ela é multifatorial, né? Ela é multifatorial. Então, a gente pode ter cárie. E ela é uma doença, né? Ela é uma doença. Aqui, realmente é uma doença. Assim como a periodontite também é uma doença, né? Que mais acomete todo mundo do mundo. Exato. É globalizada. Né? E a gente pode intervir. A gente pode intervir em um desses fatores. Dente, comida e bicho tá ali. A gente vai ter. Então,
Então a gente tem que intervir no tempo que essa comida vai, que o resto dos alimentares vão ficar parados na superfície do dente. O tempo, o time, né, que a gente fala da escovação após a refeição é importantíssimo, né? Tem pessoas também que não têm esse conhecimento e come e já vai escovar o dente. Exato. E isso também, a pessoa acha que tá, né? Tá abalando, né? Bem, fazendo melhor, né? Não, gente, isso daí não é bom, né? A gente come, a gente tem um período, quando a gente come, o nosso fluxo salivar, ele muda completamente, ele fica em um meio ácido, tá? Então, logo quando a gente acaba de fazer a nossa refeição, a nossa boca, falando simples, de forma simples, tá totalmente ácida. Se a gente vai logo para o processo de higienização, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que esse ácido fique abrasivo em toda a boca. Literalmente falando, você está lixando o seu esmalte do dente, seu dente. Pior ainda, se você acabou de ingerir um alimento ácido, um molho de tomate com um refrigerante ou um suco de laranja ou limão. Eita, que já é cítrico, já é ácido, né, por si só, né? Aí agrava mais ainda. E aí entram nas lesões que você vê com frequência, né? Que são esses desgastes que tem perto da raiz que podem muitas vezes causar sensibilidade para o paciente, né, doutor? Sem dúvida. Algo que a gente pode fazer, só voltando nesse ponto, algo que a gente pode fazer para inibir esse processo ácido ou diminuir, melhor falando, seria fazer um bochecho com água. Isso. Ou até com enxaguante bucal mesmo. Logo depois que você ingeriu o alimento, faça um bochecho, que aí pelo menos já limpa, já tira aquele desconforto, né? Mas você não vai estar escovando, não vai estar atritando ali. Abrasionando. E começa a neutralizar ali o ácido. Exatamente, isso é muito bom também. E aí você impede que desgaste a superfície do dente. Isso. Porque lembrando que o creme dental ele já tem abrasivo. E tem que vir um abrasivo para você remover aquela camada de bactéria que forma. A gente deve, obviamente, evitar os que têm excesso de abrasivo. Exato. Com carvão ativado, adicionar bicarbonato, etc. Porque senão, de verdade, você vai estar lustrando o seu dente. Que é uma das poucas coisas que o nosso corpo não regenera mais. Dente não volta, não regenera. Não a estrutura perdida. E esse tempo para você conseguir, de fato, escovar, higienizar sua boca, seus dentes, é justamente entre 40 e 50 minutos, né? Os estudos mostram, que é o tempo que você tem que aguardar depois da ingestão do alimento até a escovação, de fato, né? E nesse meio tempo você pode fazer o bochecho para ficar mais tranquilo, né? Muito bem. Doutor, assim, tô na rua, não tenho o meu kit, a minha necessária, escova, pasta, fio dental. Eu posso fazer um bochecho com água, comer uma maçã, um chiclete ali? O que eu posso fazer? Quando, socorro, tô sem a minha necessária. Bochecho com água eu acho que é a melhor alternativa, né? Porque a água já tem o flúor, que vai ajudar na remineralização do seu dente. Ela já vai limpar, vai tirar aquela parte mais grosseira ali, né? Da comida, do alimento, da sujeira. Chiclete sem açúcar pode ser uma boa alternativa também. Porque tem um gostinho, né? E também ajuda, né? Ajuda a limpar, né? De certa forma. Claro. Não substitui de maneira alguma, né? Mas o que eu acho que os pacientes, as pessoas em geral têm que entender é que não é o ato, né? Não é um ato. Deixei de passar o fio hoje. Deixei de escovar o dente hoje. Tô corrido, almocei, não escovei o dente, não fiz bochecho com a... Não é isso, gente. Não é de um dia pro outro. A gente tá falando de processos. É a frequência daquilo, né? É isso que vai te prejudicar, é isso que vai começar a te levar. Mesmo porque a cárie a gente não se forma em 2, 3 dias. É importante lembrar que o buraco da cárie, ele acontece... Ele é físico, você vê o buraco e é difícil para ter uma cárie, né? É difícil desenvolver uma cárie. Na prática é difícil. A gente pegar artigo científico que simulam no laboratório uma lesão cariosa, um buraco de cárie, você vai perdendo a superfície, os minerais, vai perdendo. A água todo mundo bebe, então você tem flúor. No Brasil é fluoretada. Diferente de alguns lugares da Europa, a gente tem água fluoretada, ainda bem. Você remineraliza. Então, assim, gente, de verdade, são dias e dias sem ter escovado naquela região e sem ter usado fio dental. E a dieta, né? A gente se aproximando da Páscoa, os pacientes perguntam, e aí, o chocolate causa cárie?
Então, exatamente. Tem a questão do açúcar, Vocês gostam né? de chocolate, né? Que eu adoro, sei. né? Eu adoro um docinho, Teremos viu? chocolate no Você não precisa deixar de fazer nada, né? Não. Basta comer o chocolate, respeitou aquele tempo até a próxima escovação, não tem problema nenhum. Não é porque tem muito açúcar naquele alimento que você vai deixar de ingerir, né? Basta fazer uma boa higienização. Exatamente. E eu vou ter o maior prazer de te colocar um dentinho pra você colocar um chocolate, comer um chocolate. Exato. Ou e como com ele ainda, é lógico. Eu acho que assim, o pior, o que é? A gente tá falando que causa cárie porque desmineraliza, perde a superfície. Isso. E aí a sua saliva, que é o super-herói, né? Do processo, vem com todo cuidado, remineraliza. E aí, o que acontece? Ao meu ver, o chocolate em si, os alimentos e bebidas com açúcar, não é isso que causa cárie, né? É o tempo. Isso sozinho, não. Frequência. É a frequência. Ou seja, se você abre um ovo aqui, se a gente vai ficar aqui nesse podcast 5 horas, e a gente abre um ovo de 1 quilo aqui, né? A gente poderia ter providenciado isso, inclusive. Bom, hein? Prática, né? Então, aí a gente vai, pega um pedacinho. Aí passa 20 minutinhos, mais um pedacinho. É aquela mãe desesperada que tem uma cesta de doce em casa que é acessível para a criança. A criança em si, o doce da criança, não estou falando em questões nutricionais, mas assim, a ingestão do doce não é o que vai causar cárie. É aquela criança que come o café da manhã, logo em seguida tem um doce. Aí não sei o que, e sem escovar, e daqui dá 30, 40 minutos, vai lá, o ovo de Páscoa, aí vai lá no armário, mamãe mais pedacinho. Aí não escovou, esses lanchinhos, né? Isso São vai terríveis. causar cárie. Exato. Se ele sentar e comer o ovo de Páscoa de 1 quilo, ele não vai ter cárie. Isso. Mas se você tem aquilo numa certa frequência, sem dar o tempo suficiente depois e sem escovar, sem higienizar... Você não dá tempo pro corpo se blindar de novo. Exato. Ali você vai ter cárie. Então, é importante entender que a cárie, quando ela chega nesse estágio de cavidade, de buraco, é porque ela está no estágio muito avançado. E ela já tomou conta daquele dente, né? Agora, isso a gente chama a cárie a doença, né? Mas enfim, a gente coloca como lesão, né? Quando o dente ele tá com esse problema, a gente fala que o dente tá com uma lesão de cárie, né? Porque a cárie seria a doença multifatorial, né? Que seria mais amplo, né? Que aí envolve a questão nutricional, o tempo do açúcar na tua boca ali. E qual que é o limite, doutor Igor? O paciente chegou, porque isso é muito individual também, né? Tem pacientes que vêm e falam, doutora, mas na sua avaliação só apareceram 3 cáries. 3 dentes para obturar. Mas eu fui no colega seu e ele colocou 12. Isso o que aconteceu com os outros 9? Isso acontece com bastante frequência, viu? A gente recebe muito paciente assim. O que acontece nesse processo? Olha... Até onde é o limite observar? E não, aqui já é um... Sim, então, como eu falei, né, a cárie quando ela tá no estágio muito avançado, a gente já tem uma cavidade, tem um buraco ali, né? Agora, ela se inicia normalmente com uma lesão de mancha branca, então a gente nota que o dente ele tá com um aspecto um pouco diferenciado de coloração, é ali que começa a cárie, né? E assim, justamente, o que você perguntou agora, doutora, que eu me perdi aqui? Eu tenho uma cárie pequenininha, toda cárie eu preciso obturar, o dente restaurar. Então, o que acontece, o que a gente recebe muito dos pacientes que vieram de outras clínicas, de outros profissionais, é que uma quantidade exagerada de restaurações que eles colocam no orçamento daquele paciente. O que normalmente cai para mim é o seguinte, nem tudo que foi colocado ali é lesão de cárie. Muitas vezes são sulcos pigmentados. Então, aquela região mais profunda que a gente tem do dente, que é justamente onde a gente mastiga, onde tritura o alimento, aquela parte mais, aquelas entranhas ali, naqueles buraquinhos, digamos, justamente ali acaba manchando mais pelo acúmulo de placa bacteriana, vai pigmentando de fato e fica escurecido, fica castanhado, muitas vezes fica preto, fica pretinho, mas aquilo é saudável. Aquilo não tem por que ser removido. Aquilo é só uma mancha, de fato, né? E normalmente tá só em esmalte. Tá na radiografia a gente vê bem pequenininha. Ou às vezes nem enxerga, né, na radiografia, Sim. de tão superficial. Aquilo não precisa ser removido, aquilo é só uma mancha. Aquilo Selamento não tem que passar a broca, não tem que desgastar. Exatamente. No máximo, você pode fazer até um selamento com um tipo específico de material, uma resina, um ionômero de vidro, para evitar que aquele local acumule mais ainda a placa bacteriana e aí sim se torne uma lesão de cárie. Mas fora isso, não. Aí talvez gere essa confusão nesse sentido. Talvez por ignorância do profissional, talvez até por uma questão de sobreindicação também, né? Para engordar o orçamento, a gente sabe que isso existe, né? Infelizmente. Mas o fato é, um dente que precisa de uma obturação é um dente já
uma cavidade com um buraco profundo, na parte um pouco mais interna do dente, que requer uma avaliação criteriosa. Precisa de uma avaliação bem feita. Isso, com radiografia, avaliando a boca do paciente, entendendo como que é a questão nutricional desse paciente, o tempo de refeição, igual a gente estava falando, né? A causa, né? A causa, justamente. Muito legal. Tudo vai influenciar. Falando em obturação, a gente ainda tem alguns pacientes com as obturações escuras, os amálgamas, aquelas obturações antigas. Metálicas. Toda obturação escura... Outra polêmica, hein? Olha, a doutora tá demais, né? Não, mas essa é forte. Toda é forte. Tem uma frase boa. Não, toda precisa ser trocada. É polêmico. Até entre os profissionais é bem polêmico. Entre os estudos também, de certa forma, é polêmico. Depende cancerígeno, né? Depende a pessoa da filosofia, fala né? Depende da filosofia. Eu tenho uma opinião bem formada. Qual é a sua opinião, doutor Eu tenho uma opinião bem formada, com todo respeito e tal. Mas eu acho que é assim. Pessoas classificam como um material ruim. Para mim, impossível. E simplesmente um material que hoje a gente atualizou. A gente cresceu. A gente estudou. Ah, é um material ruim? Não, não é. Tem mercúrio? Realmente tem. Mas nunca ouvi alguém que morreu com laudo de amálgama. Não tem comprovação nenhuma de que esse mercúrio faz mal a ponto de entrar na sua corrente sanguínea e gerar alguma doença, alguma coisa. Não é mínimo, né? Sabe? Então, assim... Eu acho que hoje a gente está num mundo também que muito do que você fala, às vezes tem uma distorção, né? E engrandece, né? Mas eu acho que assim, você que tem amálgama, outro dia eu vi um post até, amálgama vai gerar câncer, tire seus amálgamas, né? Não é bem assim, você tá ingerindo mercúrio de... o mercúrio ele faz parte na reação química para endurecimento, para que forme a liga e endureça o material. Depois ele é inativo, né? Depois ele é inativo. Então, eu acho que a grande questão do amálgama, quando a gente vai pensar em indicar a sua troca, que são essas restaurações escuras, é a extensão, o tamanho da obturação, porque a gente precisa lembrar que esse material, o mercúrio ele se torna inativo, mas ele continua contraindo e dilatando. Então a gente vê muito fratura de dente associada a restaurações grandes de amálgama. Então nesses casos, sim, a gente alerta o paciente, principalmente quando em um escaneamento a gente vê o paciente que é um paciente que tem bruxismo. A gente indica, sim, a substituição por uma coroa, um onlay ou uma resina, etc. E viu, doutor, uma coisa muito importante de enfatizar do amálgama é que assim, ele é um material muito durável, né? Vocês que estão vendo a gente aí, provavelmente sua mãe ou você mesmo, sua avózinha, ela tem um amálgama e ela fala, esse daqui tem 40 anos. Né? Não tem como falar que é um material ruim, né? Não é ruim. Ele durou 10, 20, 30 anos. Só que o amálgama... Ele por si só, ele mantém a bactéria longe dele. Com certeza. Só que tem um porém do amálgama, que a gente precisa se atentar muito. O amálgama, ele é muito difícil dele cair. Por quê? Porque ele é diferente. Hoje, gente, a massinha branca, a gente tem um sistema adesivo, a gente cola. O amálgama era por sistema de retenção mecânica. Então você fazia uma caixinha e imbricava ele lá para ele compactar na parede e ele fica lá. E era uma caixinha super profunda. Para ele parar, para reter. Super invasiva, né? Isso eu acho que realmente era um ponto negativo dele. Total. Negativo. E o que acontece? Hoje o que eu vejo muito no consultório, porque... A gente, o Dr. Lourdes, tem uma lenda que todo o amálgama que pega a grande extensão do dente um dia vai ser uma coroa. Exato. Né? Por quê? Porque ele às vezes não cai, só que ele cria microfissuras entre o dente e esse amálgama e começa a infiltrar. Então é muito comum quando vai remover um amálgama que já passou do tempo, o dente cárie lá embaixo. Ter cárie e o dente está trincado. Exato. Então, todo dente com amálgama grande, extenso, vai virar uma coroa e vai precisar de um tratamento de canal. É uma brincadeira interna, não dá pra generalizar, mas a probabilidade de acontecer é grande. E mas como aí você vai enxergar essa fissura? Como. É tirando o amálgama. Pra você poder visualizar, que na radiografia não aparece. Nem tomografia. Não dá tomografia. Então, casos extensos de amálgama, quando... ele reconstrói grande parte do dente, isso tem que analisar, o dentista tem que analisar clinicamente, indica assim a substituição. Indica a troca. E a gente já avisa para o paciente, pode ser que o dente se torne mais sensível. Exato. Porque não é porque a gente destruiu mais, porque se o paciente passa a língua e fala, nossa, acabou com o meu dente. Não é porque que essa restauração, para ter sido feita, ela já precisava de mais desgaste. Sim.
Então... Outra coisa também que é um fator para se trocar o amálgama, por menor que seja a restauração em amálgama, a gente muitas vezes sugere a troca justamente porque nas margens, então nas bordas desse material, a adaptação dele, então assim, o polimento, ele não é tão bom quanto a resina. Então a gente encontra assim algumas falhas entre o dente e aquele material. Se fosse uma resina, a gente ia conseguir polir muito bem e selar esses cantinhos, né? O amálgama já tem essa complicação. Além dele oxidar, ele não consegue deixar íntimo o contato ali, né? Você pode ter mais cárie debaixo dele. Pode ter, por menor que seja o amálgama. Então é questão de avaliar também esse ponto. Agora, as restaurações grandes, elas são preocupantes mesmo, muito mais. Bom, a gente está seguindo ali para a conclusão do nosso podcast, mas antes disso, eu não posso olhar para você e não lembrar de extração de siso. A famosa extração. A última polêmica, né? Última polêmica. Essa daí é difícil. Por que hoje em dia tira-se tanto siso, né? Antigamente, o que acontecia na boca a gente pensar 100, 150 anos atrás, o que mudou nessa mandíbula? Que hoje em dia as pessoas nascem sem o siso, ou se nascem com o siso, não tem espaço para o siso, tem que tirar o siso. Evolução, doutora. Evolução de espécie. Até como se a gente for puxar tudo, nossos caninos também, a gente caçava, a gente comia coisas que não eram cozidas, né? Então é simplesmente uma evolução. Tudo evolui, até a biologia vai evoluir também, né? Siso, a polêmica, né? Precisa ser removido? Não. Ele precisa ter indicação de remoção para remover. Qual que seria essa indicação, né? Paciente que não consegue higienizar, porque às vezes ele não conseguiu erupcionar inteiro, ele não saiu inteiro da gengiva, tá? Aí começa a acumular comida. Paciente que vai fazer tratamento ortodôntico, vai colocar aparelho, né? Para fazer tal movimentação, para encaixar, para alinhar tudo, ele não tem espaço. Aí a gente recorre ao siso para, literalmente, a gente conseguir espaço. Às vezes, pelo acúmulo de comida, cariou, né? Aí fazer uma prótese no siso não é algo muito fundamental, né? Ou não mesmo tem uma restauração, até algo mais simples, a gente não vai usar lá. Exato, porque aquele negócio que a gente tava falando, né, gente? É a causa, né? Você ali só tá reparando o resultado, né? Ah, teve uma cárie, fui lá e fiz. Mas por que deu a cárie? Então vai voltar. Né? E às vezes embaixo da tua restauração, né? Porque dali atrás é difícil de higienizar. Total, né? O porquê que teve aquela cárie ali atrás? Porque não higienizou, né? Exatamente. Vai restaurar aquele dente, vai colocar uma coroa naquele dente, vai continuar sem higienizar da maneira adequada, né? E acho que o último ponto, né, gente, é o posicionamento, né? Tem dentes que infelizmente eles nascem deitados, eles nascem invertidos, nasce dois, um em cima do outro, e começa o quê? A atrapalhar todo o arco dentário, até mesmo empurrar os dentinhos, porque ele quer sair, ele quer erupcionar. Se ele tá deitado, ele vai querer ir para frente, né? Aí começa o quê? Gerar mais malefício do que benefício. Aí é recomendada a extração, que é feito de uma forma hoje super, né, atraumática, tá? É um procedimento que não tem sensibilidade dolorosa alguma, anestesia local, a gente vai conversando, a gente vai batendo um papo, tá? Mas tem que procurar um bom profissional, um profissional de qualidade que usa essas radiografias, os exames complementares. Muitas vezes tomografia. Né? Porque a gente tem algumas regiões nobres ali. E né? a partir de qual faixa, de qual idade que a gente... O siso é o famoso dente do juízo, né? Basicamente, a gente pode tratar aí uma idade de 16 até 21, 22 anos, né? Excelente. Muitas vezes, hoje, com a odontologia, com os níveis de exames radiográficos que a gente tem, a gente consegue prever já o mau posicionamento do dente, tá? E dependendo... Ai, doutor Lu, mas 16 anos não é muito novo? Às vezes não. Porque a gente já consegue ver o germe do dente que vai formar ele inteiro. E se a gente deixar esse dente crescer, pode virar uma cirurgia simples em uma cirurgia de alta complexidade. E muitas vezes o dente cresce, mas a estrutura óssea não acompanha. Não acompanha. Perfeito. Isso também tem alguns até envolvimentos genéticos, né? Mas a gente tá progredindo, gente. Hoje a gente já tá paciente que nasce sem siso. Às vezes nasce com 1, mas também a gente tem o contrário, né? Pacientes que nascem com 5 sisos, 6 sisos, né? Dentes a mais, né? Então, acho que assim, não precisa ter medo, tá? Eu acredito que você só precisa encontrar um bom profissional,
né? Tem medo hoje, a gente também tem muitas... a gente tem sedativos, a gente tem ansiolíticos que controlam o paciente, deixam a pessoa mais calma, a gente pode usar deles e deve. O próprio óxido nitroso, que se necessário a gente consegue ter na clínica, óxido nitroso, a gente traz uma super tranquilidade. Exatamente. Que você não dorme, você não é anestesiado de fato, né? Ele é um sedativo, né? Você fica tranquilo, né? E é totalmente reversível. A partir do momento que você acaba a cirurgia, volta a oxigenação. Parou de inalar aquilo imediatamente. Ali. Total, acabou, né? Muito, muito bom. Imediatamente. Muito bom. É isso. E que tem a ver, de novo, com a odontologia humanizada. Tem pacientes que... Você é o rei da extração dos 4 sisos na mesma sessão, né? Que é comum. E isso é complexo. 4 sisos em uma cirurgia ou não, né? A gente tem com muita frequência. O pós-operatório é muito bom porque a gente indicou muito bem. O paciente ele veio preparado para isso. Não é porque a gente sentou o paciente e falou, a gente vai tirar os 4 sisos na mesma sessão. Tem recomendações, né, gente? Dente tá lá invertido, lá dentro, o paciente tem medo. A gente vai fazer 4? Não vai fazer humanização, 4, né? Com certeza. A gente vai pensar no paciente, a gente vai pensar como ele vai ficar. É o bom senso, né? E o bom senso, doutor, ele também vai para outra parte. Dentes simples. Dentes que a gente, por experiência, consegue identificar que vai ser menos prejudicial para o paciente passar por uma cirurgia só. Tomar remédio, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico uma vez só. E ter um pós-operatório bom. E ter um pós-operatório bom. Chata do ponto ali na boca, exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, nunca tive um caso de pessoas que tiraram os 4 e se arrependeram. Isso é verdade. Imagina. Nunca. Porque passa, a pessoa já não precisa de cirurgia, acabou. Né? Mas bem indicado, tudo dá certo. Pode ser feito em hospital também, em alguns casos, com certeza, né? Com certeza. Uma porcentagem. Meus queridos, muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Foi sensacional. A gente aprende sempre um com o outro aqui. E faremos outros. Muito, muito bom. Sempre gostei tem muito. Assunto, né? Sempre é incrível. E a gente vai se empolgando, né? Mas ainda tem muito o que falar, com certeza. E é legal, você fica meio preso, mas depois vai desenrolando. A gente nem quer que acabe. Isso mesmo. Obrigada pela paciência de todos. Obrigado, gente. Valeu, hein? Deixem aqui nos comentários que a gente tem sempre muito prazer em esclarecer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.